Beleza. Coloca aquele slide lá e daí nós damos sequência. Esqueci que sou eu que tenho que compartilhar. Partiu? Bora lá. Então, outro trauma que também pode ser prejudicial no ambiente religioso é quando o ser humano teve pais excessivamente autoritários ou ausentes, são polos, né? Um indivíduo polarizado. Então, o que vai gerar esse trauma? Gera um indivíduo muito severo consigo mesmo, reprimindo suas emoções, o que acaba se tornando, né, se transformando em subserviência em nome de um retorno compensatório. Isso é ruim. Por quê? Porque o ambiente eclesiástico, e aí tanto ele o saudável quanto o nefasto, isso é comum em ambas, ele é um ambiente de sugadouro. Tá? Ele suga. Por quê? Porque geralmente as pessoas se voluntariam, né? E a eclesiologia, e permite-me usar essa palavra um pouco técnica, porque eclésia é uma palavra grega para igreja, né? Ajuntamento, reunião de pessoas, e da onde vem o termo de uma matéria chamada eclesiologia. A eclesiologia ela é baseada mais no voluntariado. Né? Então, tem lá o líder que ganha para aquilo, que responde financeiramente pela função que ele exerce, mas o seu arredor é todo mundo voluntário. Por exemplo, o Suemar mesmo toca o Suemar toca na igreja, né? Músico, e você não recebe nada por isso, né, Suemar? A gente faz por prazer, a gente faz por gosto, né? Eu sou professor de escola dominical, às vezes dou alguma palestra sem custo nenhum, sem custo adicional nenhum. Mas isso para a gente é prazeroso. Eu faço isso com o prazer de compartilhar, entendendo. Agora, se a pessoa é uma pessoa traumatizada, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso em busca de uma compensação. E aí dá certinho, entendeu? Aí a pessoa vai se tornar um vassalo da religião. E aí é perigoso, entendeu? Porque ele vai sempre estar fazendo e dando e doando-se, a ponto de se perder. Né? E a gente tem que entender que a religião já existia antes de nós e continuará depois de nós. Então nós não somos tão importantes assim. Né? Nós somos apenas transeuntes. Mas a pessoa que teve essa criação castradora, ela encontra nesse ambiente uma forma de gozo, mesmo que seja em ganho secundário. Que foi o que o Selmar falou no começo, né? Se eu deixar, eu vou deixar de ser o coitadinho, o bonzinho. Nossa, fulano é tão bom, tudo que você pede para ele, ele faz. Ele não é bom, ele é doente. Entendeu? Nossa, o fulano tá em todas. Toda a programação, ele tá na frente, ele tá ajudando, ele tá carregando cadeira, ele tá cozinhando, ele tá lavando, ele tá limpando. Opa, o que esse cara tá querendo tampar? Tamponar, né? Para usar a palavra psicanalítica e psicológica, né? O que ele tá querendo tamponar com todo essa busca, né, esse ativismo, entendeu? Então o ambiente religioso pode ser esse buraco negro, né, esse sugador de energia, e vai chegar uma hora que a pessoa ela acaba, esgota. Ela não vai ter mais para dar. E aí que está o problema. É como se fosse uma laranja que você vai experimentando, vai chegar uma hora que acabou o suco. Acabou, não tem mais o que tirar dali. E aí? E aí, geralmente, essas pessoas são descartáveis. E são descartadas, porque o sistema precisa de coisas, de engrenagens novas para continuar rodando. O sistema não pode parar. E aí vem a decepção. Até tem um livro bacana de uma mulher, não vou saber agora, até na hora do almoço eu estava fuçando aqui numa livraria, que não acabei não achando. Chama-se Feridos em Nome de Deus. E essa mulher ela vai compartilhar da experiência, ela passou por essa experiência e ela fez uma pesquisa e juntou vários depoimentos de pessoas que também foram assim. Só que, na realidade, no bojo da história, quando você vai ver, eram pessoas extremamente problemáticas, traumáticas, que foram buscar na igreja uma solução que deveria ser buscada num profissional. Deveria ter sido em um psicólogo, em um psicanalista, ou talvez até num psiquiatra. Talvez um auxílio legal, um auxílio legal também de justiça. O pessoal, ao invés de procurar um advogado, ele procura um pastor.
Ah, pastor, eu tô querendo me separar do meu marido, isso, o que você acha? Eu acho que você precisa de um advogado e conversar com ele quais são as devidas providências que você precisa tomar. Não, ó, vem cá, faz isso, faz aquilo outro. Pronto, olha o camarada interferindo aí, né? Olha o camarada. E às vezes o camarada vai saber as intenções. E assim vai, né? Se a gente for começar a elencar aqui, tem vários. Mas tudo vem do quê? Da pessoa que está com problema, da angústia. Então, assim, o ambiente religioso, infelizmente, o ambiente do evangelho, e aí eu vou usar a palavra do Suemar, o ambiente do evangelho não tem nada a ver com o ambiente religioso. Às vezes o ambiente religioso professa o evangelho, mas nem sempre o evangelho é proferido no ambiente religioso. Às vezes o ambiente religioso é só marketing, é só atuação. Hoje você já tem estrategistas de marketing para o ambiente religioso. Entendeu? Tipo de cadeira, cor de parede, formas de púlpitos, entendeu? Por quê? Porque eles entenderam ali que ali é um nicho que dá dinheiro. Entendeu? Vale a pena investir. Então as pessoas estão se formando nessas áreas para poder interferir, a maneira como o pastor se veste, a maneira. É, é, estilistas para definir a roupa do grupo de louvor. Juliano, lá na sua igreja tem área VIP já? Não, ainda não. Tem a área dos pecadores, que é aqueles bancos que a gente senta assim. Todos nós. Dos leprosos, né? Então, assim, tem tudo isso aí, né? E hoje se fazem mega eventos, né? Hoje você tem as cadeiras principais custam tantos, é um show, virou um show, né? Pastor Cláudio Duarte veio aqui em Cruzeiro do Oeste, pertinho de nós aqui, era R$ 80 a entrada da cadeira na área comum. A área VIP era 120. Cara, já não é igual a questão da psicanálise. Não existe ginecologia cristã. Não existe psiquiatria cristã. Mas existe cristãos exercendo psiquiatria. Existem cristãos exercendo. Já pensou um ginecologista cristão? A Bíblia diz que a nudez do outro é pecado. Se eu sou ginecologista cristão, como é que eu atendo uma mulher? Fala para mim. Agora, quando eu sou um cristão ginecologista, então eu entendo que, apesar da minha profissão ser aquela, aquilo não deve despertar em mim nenhum tipo de lascívia. Por quê? Porque eu tenho algumas éticas a serem cumpridas, tanto profissional quanto cristã. Agora, se o viés é cristão, por exemplo, uma psicanálise cristã, ela tem que usar a Bíblia, ela não pode usar Freud. Porque se é psicanálise cristã, é o cristão que define os fundamentos. Agora, se eu sou um cristão psicanalista, então, peraí, a minha fé não impede de eu usar os fundamentos teóricos de Freud. Bom, tá bom. Ah, mas, Juliano, eu tô aqui, cara, porque eu gosto de outro homem. Tô atendendo um cara, ele fala que gosta de outro homem. Se ele estivesse no gabinete pastoral e se ele fosse membro da minha igreja, eu teria o dever de dizer para ele, cara, biblicamente isso é errado. Eclesiologicamente, você está quebrando regras da nossa igreja. Lá no meu consultório, eu vou perguntar para ele qual a razão da informação. Isso está te causando desconforto? Ou você está só me informando a sua opção sexual? Não, estou te informando a minha opção sexual. E como você está com relação a ela? Estou bem. Ponto pacífico. Ponto. Próximo. Acabou. Ah, mas Juliano, você concorda? Nem um pouco. Por isso que eu não sou. Mas é ele, não é eu. Né? Agora, se a psicanálise é cristã, aí eu vou ter que dizer para ele que aquilo é um pecado, que ele está, diante de Deus, ele está errado. Ué, mas peraí. Aí eu não estou sendo um psicanalista, eu estou sendo um proselitista. Eu quero trazer ele para a minha fé. Tá entendendo como que é perigoso esse negócio de, é psicanálise cristã. É marketing. Eu sei que isso é jogo de marketing, é claro, isso aí causa um desserviço para o ser humano e não um benefício. Essa é a realidade. Seu Marco, quer acrescentar? Sim, e entra a questão financeira. Olha a manipulação. Andresa, por favor, não me entenda mal. Mas olha só, nós pegamos, vamos usar o nome cristão, vai vender. Psicanálise cristã, psicanálise está em alta.
Antes da pandemia, alguém ouviu falar alguma coisa em psicanálise cristã? Eu comecei a ouvir, acho que foi depois da pandemia, quando surgiu a pandemia. Então, tudo que é do cristianismo vende muito. Então, ó, você não precisa ler Freud, que é um ateu, um cara que não acreditava em Deus. Mas nós temos a psicanálise cristã. Para quê? Para vender. Porque se eu falar que é uma terapia cristã, vai vender menos do que se eu falar que é psicanálise cristã, porque a psicanálise, ela ganhou a terapia, né? Na verdade, vamos ser bem sinceros. O período pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, a terapia, ela explodiu. E pós-pandemia, principalmente. Então, tudo aquilo que você colocar, que vai fazer com que você arrecada, é válido. Então, eu coloco lá uma terapia cristã. Eu sou cristão, eu não sou psicanalista. Eu ouço aquilo, caramba, psicanalista, eu vou fazer. É algo legal, fazer terapia cristã. Só que se você já é um psicanalista, você estudou legal, você vai ver que não funciona por aí. Então, nós já vendemos. Voltando aqui nessa questão, pais excessivamente autoritários e ausentes, eu vou falar um pouquinho sobre autoritários. Necessariamente, naturalmente, autoritário. Nós pensamos naquele pai que ele fala muito, que ele determina com a sua voz, né? Que eu vou falar da linguagem. O pai não precisa falar nada para ele ser autoritário, tá? Isso por experiência própria. O meu pai, ele era autoritário só no olhar dele. Meu pai não precisava falar nada pra gente. Fazer alguma coisa, ele olhava em casa, baixava a bola e já ia e fazia o que tinha que fazer. Só que essa figura autoritária do pai, quando você vai para a religião, você tem a figura autoritária de Deus. Eu obedeço o meu pai autoritário cegamente. Eu não posso questioná-lo em nada, porque ele é a autoridade máxima. Eu vou para o sistema religioso, eu tenho um pastor, que é uma figura de pai, que é uma autoridade máxima, onde eu também não posso questionar nada. Tá entendendo como é que funciona uma coisa? Como você vai transferindo as coisas? Então, esse pai autoritário gera um indivíduo severo consigo mesmo. Por que ele acaba sendo severo consigo mesmo? O Juliano já falou um pouco aí. Mas vamos também pensar nessa ideia de autoridade de pai. E aqui eu estou falando, não estou falando como Lacan, simbolismo, vamos falar pai biológico, nesse primeiro momento. E depois nós temos o pai, igual, né, o pastor, como o Juliano colocou lá, e com a figura de Deus, gera a mesma coisa. Eu tenho uma questão que eu vou abrir, por questões de relacionamento com o pai. Conheço uma pessoa muito próxima que ela tinha dificuldade de chamar Deus de pai, de olhar para Deus como um pai. Entendeu? Por causa dessa figura. Então, o indivíduo, ele cria uma ideia. Se Deus é pai, e se o meu pai é dessa forma e Deus é pai, então Deus vai ser da forma do meu pai. Então eu não quero esse Deus para mim. Mas eu vou obedecer porque ele é severo. Só esse ponto já é um trauma. Então você vai para dentro da religião, aí esse pai que supostamente é o pai pastor, ou líder, ou qualquer outro líder religioso, ele tendo esse direito sobre você, ele vai fazer tudo o que nós falamos lá no começo do curso, todo tipo de manipulação. E aí vai da característica dele, se ele é narcisista, se ele é perverso, se ele é isso, se ele é aquilo. Então, quando a pessoa chega ali na clínica, né, que é algo que nós temos que ver bem também, entender como que era o pai dessa pessoa, qual é o relacionamento dela com o pai e com a mãe. Isso vai definir tudo. A questão, com essa definição, você começa a entender como que ela olha para Deus, você começa a entender como que ela olha para um líder, como que ela vai olhar para você, né? Porque se você vai olhar ali, será que ela vai olhar aquela figura de pai também? Então, isso é importante pegar esses pontos, e como o Juliano está explicando, e a gente sempre colocando, trazendo para aquilo que nós estamos vivendo ali, e aquilo que nós podemos vivenciar. Não sei se isso já aconteceu com vocês na clínica, mas acontece muito da pessoa chegar, começa a falar e falar, mas Deus quis assim, Deus permitiu. Eu entendo a linguagem, mas será que a pessoa que está falando está entendendo a linguagem dela? Ela está ouvindo o que ela está falando? Sobre quem realmente é Deus? O que o pai representa? Então, aí é para vocês pensarem um pouquinho.
E, e falando nisso, às vezes a pessoa também, por ter esse tipo de criação, óbvio, identifica, né, transfere e acaba depois ainda se culpando ainda, entendeu? Porque é um indivíduo que vive cercado por culpas. Então essa pessoa vai bater no nosso consultório, essa pessoa às vezes está na nossa família, tá? Nós estamos muito frios aqui falando de consultório, falando de igreja, mas a igreja é constituída pelas pessoas das nossas famílias, de reunião de final de mês, de ano, né? E a gente vê tudo isso aí. A gente vê pessoas assim que são extremamente dependentes. Chega a ser um vício, é uma droga, é uma drogadição, entendeu? Ela viciou naquele sistema, entendeu? E é perigoso isso, porque a pessoa vai se machucar, vai se ferir. Entendeu? Por exemplo, nós tivemos um caso nessa igreja que nós congregávamos juntos, eu e o Semar, de uma menina que tinha os pais bem, o pai, né, a figura do pai, bem ruim, ele ainda é até hoje, só que ela era muito nova, ela tinha os seus 12 anos de idade, e ela transferiu para o pastor da igreja, todo o pastor, tanto é que ela queria fazer uma faculdade, olha para você ter ideia, como que isso é forte, tá? O pastor dela é formado em História. E aí começou um pouquinho antes da pandemia, deu um boom nas igrejas, negócio de homeschool. Ah, porque não compensa mandar seus filhos para a escola, porque a escola é um ambiente perverso. Então, se você quer manter o seu filho santo, crie uma forma de homeschool, né? Porque daí você vai dar aula para o seu filho, você daqui. E essa menina queria fazer medicina. O sonho dela é medicina, sempre quis medicina, e eu como pastor, a gente conversava sobre isso, e eu incentivava o máximo. E aí, quando ela foi pedir conselho para o pastor dela disse: não, você precisa fazer pedagogia. Você precisa fazer pedagogia para você primeiro começar a dar aula para o seu irmão e tal, porque nós temos que trabalhar para o reino, não sei o que, aquela ideia de reino, e daí, né? Enfim, a menina se formou, fez os 4 ou 5 anos, não sei, de pedagogia, começou a dar aula para o irmão dela, que já tinha um perfil depressivo bem acentuado. Deu tudo errado. Aí agora ela, com seus 24 anos de idade, começou o curso de medicina. Ela já era para estar terminando. Agora ela está começando. Aí você vai conversar, fui conversar com ela esses tempos atrás, ela falou assim: Juliano, eu estava cega. Porque para mim o que ele falava era lei. E aí depois veio a decepção, passou por tudo isso, né? Veio a frustração, a decepção, e aí veio o corte. Minhas feridas. Tá entendendo? Então, assim, às vezes está do nosso lado. Às vezes são amigos nossos, são parentes nossos, são pessoas que estão aqui na nossa volta, fazem parte do nosso ciclo de convivência. E é óbvio que às vezes eles não vão pagar uma consulta, mas você pode, às vezes, com a dica, mudar a chave, virar a chave da pessoa e deixá-la para a vida. Isso é muito legal, a gente poder ter essa contribuição, esse pensamento, esse entendimento e ajudar. Isso é muito legal. Por favor, André. Violência doméstica ou instabilidade familiar. Quem nunca passou por isso? Violência doméstica não precisa ser só o pai bater na mãe, ou vice-versa, né? Porque hoje também tem uma mulherada aí que tá batendo colocado nos caras aí. Então, assim, mas a violência doméstica, ela vem desde um olhar, igual o Semar falou, um olhar de repreensão, um olhar de desaprovação, um olhar de indiferença. O que é o contrário de amor? O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. E quantas pessoas hoje sofrem uma ausência de amor paterno e materno, não porque os pais foram, mas simplesmente porque houve indiferença dentro do ambiente. Isso é muito legal. Tá? Violência verbal, entendeu? Isso aí tem tudo. Violência psicológica. Você nunca vai prestar para nada. Você vai ver, você vai crescer, alguém vai bater na sua cara, você não me obedece, alguém vai educar você quando você tiver adulta. E aí, depois a mulher tá apanhando do cara lá no futuro, e ela não sabe por que ela não consegue se livrar desse cara que espanca ela. Por quê? Porque aquilo já ficou gravado como algo determinativo, a norma normandis, como se diz. Aquilo é normativo para ela. Olha, cara, nossa, chega a dar coceira. Gera um indivíduo extremamente inseguro, mal resolvido, porque ele foi criado num ambiente de estabilidade. Eu não sei se eu posso ou se eu não posso. Eu nunca sei como que meu pai vai chegar em casa.
Sempre é uma surpresa. Né? Um dia ele chega brigando, outro dia ele chega batendo, outro dia ele chega feliz. Que jeito que ele vai chegar hoje? Aí gera aquela ansiedade, aí gera aquele medo de fazer a coisa errada, aí gera aquela muito duvidoso de si. Eu nunca sei se eu sou capaz ou não, porque eu não sei se eu posso ou não posso. Extremamente desconfiado de tudo e de todos. Uma pessoa que não consegue se relacionar, ele sempre está com o pé atrás. E o ambiente religioso saudável pode proporcionar uma vida social bacana. Porque eu estou dizendo, a gente não está aqui fazendo uma apologia à religião. Nós estamos fazendo uma apologia contra a religiosidade mal aplicada. Por quê? O que você prefere? Um velório de uma mãe que está ali velando o seu filho. Nós chegarmos racionalmente e dizermos assim, fique tranquila, seu filho é unidade de carbono. E como todo carbono tende a se decompor, seu filho é só mais um. Ou você pretende, ou prefere chegar e dizer assim, ei, esse é o ciclo natural da vida, calma, mas não é o fim. Existe ainda um futuro, existe uma segurança, existe uma ressurreição, ó. Traz alento, traz conforto. É um ambiente de descanso, é um ambiente de paz, o ambiente religioso saudável. Agora, cabe a nós, de posse de informações seguras, filtrar, né? Saber aonde esse ambiente ocorre. E quando houver algumas investidas, mesmo que eu não saia desse ambiente, eu saiba me proteger, né, de possíveis danos que alguém pode me causar, através das suas falácias, através das suas verbalizações e etc. Né? Um ambiente errado pode somatizar e tornar esse indivíduo fanático e até capaz de coisas inimagináveis em nome da religião. Eu coloquei aqui como referência o ISIS, né? Lá do Talibã, aquele regime do muçulmano dos xiitas, né? Os xiitas são o grupo mais radical do Islã. E o Corão diz que se você der a sua vida na jihad, você tem 7 virgens de seios fartos no paraíso. E o menino já cresce, a gente tem entrevistas aí, né? Mas o que você quer ser quando você crescer? E ele já lá no colégio militar, vamos dizer assim, já aprendendo técnicas militares. Eu quero ser um voluntário na jihad. Eu quero ser alguém na jihad. Olha só, a religião faz isso. E aí gera uma pergunta para os religiosos, pastores, teólogos, né? E esse cara que cresceu dessa forma, aprendeu assim, morreu por uma causa, vai ser salvo? Uau! Né? Mas esse é debate agora para uns 3 dias, não é nem para 5 horas de curso, mas é um debate para 3, 4 dias. mas é a verdade, né? A violência, a instabilidade, e hoje o que nós mais vemos? As pessoas estão doentes. Eu não sei o consultório de vocês, mas as pessoas que eu tenho atendido aqui, o ambiente é totalmente desequilibrado. Ou é um homem que não assume o seu papel, é um homem que não sabe ser homem, é uma pessoa extremamente anulada, e por ele não saber quem ele às vezes é violento, ele às vezes é truculento, ou às vezes ele é um banana, por não saber quem é. E às vezes o que você mais encontra são mulheres extremamente atarefadas, esgotadas por ter que exercerem 2 funções, que é a dela e a do que teria que ser o marido. Então você vê um lar extremamente desestabilizado. E aí você vê mulheres que se tornaram mulheres fálicas, não porque elas têm um distúrbio ou um conflito psíquico, mas porque foi necessário. Elas precisaram assumir a rédea da família porque, né, se casaram com alguém que não prestava. E aí você vai ver, ela vai dizer assim, meu pai era igual assim com a minha mãe. E aí vem o Freud falar para nós, lá naquela época, que a mulher casa com o pai. Né? Incrível essas coisas, né? Sim, Andresa, por favor. O dia que a gente estava conversando, eu, o professor Suemar, eu falei assim que tem algumas frases prontas em várias profissões, mas falando da psicanálise em si, né, que me incomodam. Uma das frases, assim, que é da psicanálise, acredito que não seja da contemporânea, mas não sou estudiosa de psicanálise contemporânea, então qualquer coisa vocês me corrijam aí, né? Essa questão de
a mulher ela pode castrar o homem dentro do casamento. E esses dias eu escutei isso de uma profissional da psicanálise. Eu falei, como nós mulheres somos machistas. Às vezes o homem, ele já vem não fálico. Ele já vem de casa, da casa da onde ele veio, ele não foi feito homem. E aí a culpa da coitada da Analisanda, que foi lá e castrou o marido dela, vai castrar o quê se já não tinha mais nada? Eu falei, nós mulheres vamos deixar de ser machistas com a outra, coitada. A gente estava assistindo uma análise, um modelo de análise, e a pessoa, a analista, proferiu essa frase, né? E assim, a coitada da mulher, eu não conheço, não tenho a mínima ideia, mas ela ficou assim, tipo, hã? Eu que fiz? Mas pelo que ela contava, quando ela se casou, ele já dava sinais de que ele não foi formado um homem, né? Ó, um caso meu. Queixa. Juliano, eu vou largar o meu casamento. Ok. Falei, você veio me informar? Ou você veio se queixar? Não, eu vim. Você é minha última. Ela usou um termo lá, tipo assim, eu sou a última coisa que ela ia procurar. Falei, tá, mas por quê? Ela falou assim: você acredita que o meu marido programou uma viagem e ao invés de me levar, levou a mãe dele? Não, eu vou largar desse cara. Não pode, é o cúmulo. E pai, braba. Falei, tá, mas como é que é? Vamos conversar. Falei, aí acalmou e tal. Falei, vamos conversar. E ela começou a me contar. Entendeu? E aí, resumindo para você, o cara é um bambambam aqui da cidade. O salário que ele recebe é tudo na mão dela. Dinheiro, você sabe, dinheiro é um falo. Tudo na mão dela. Ela falou, Juliano, eu faço tudo. Olha para você ver como que é a escuta psicanalítica. Eu falei, tá. Falei, não. Eu ainda falei para assim, nossa, que absurdo, hein? Mas vem cá, me conta essa sua vida sofrida. Meu Deus, que pena de você. Dando linha para que ela... Aí ela começou, então, eu faço tudo para esse cara. Até a cueca dele, Juliano, sou eu que compro. Você acredita que ele não compra nem a meia? Eu falei, show, diga-me mais. Fale mais sobre isso, que depois eu vou te mostrar que você é culpada desse cara ser assim. E tal, e foi falando, e foi contando tudo que ela fazia. Ó, eu levanto cedo, eu vou na padaria, é eu que pego o pão, ele fica dormindo, Juliano. Aí eu chego, faço o café, coloco na mesa, e ela tem um emprego fora. Ambos trabalham fora, ela não é do lar. E papapá. Eu falei, desde quando você faz isso? Ah, desde que a gente casou. Porque assim, ele foi criado assim. Aí, Andresa, vem a sua fala. Eu falei, tá, mas e aí? Ah, mas sabe como é que é, né? Eu não queria ficar competindo com a minha sogra, então eu quis continuar, porque eu queria fazer igual a minha sogra faz, para que ele... Eu falei, então, você simplesmente foi mais uma mãe para o seu marido. Só que na hora dele fazer alguma coisa que era muito importante, ele preferiu levar a primeira mãe, que está há mais tempo com ele. Aí ela foi embora braba, assim, foi embora nervosa e tal. Depois ela me ligou. Ela falou assim, Juliano, eu tô com a raiva de você. Eu tô com ódio de você. Eu falei, que legal. Ela falou assim, porque agora você me fez entender que a culpada sou eu. Eu falei, legal. Então, assim, eu falei pra ela, no decorrer da análise, da caminhada, então ela entendeu, cara. Ah, mas ele não faz. Eu falei, então deixa sem fazer. Falei, eu sei que você pode fazer, você consegue fazer, e você faria até muito melhor. Mas não faça. Cara, eu sei que você consegue abrir o vídeo de azeitona. Eu sei. Mas dá pro seu marido abrir e falar, nossa, amor, abre aqui pra mim, meu bem. O cara vai se sentir o máximo. Nossa, não, vem cá, meu bem. Vem cá, que você é fraca, eu sou. Aqui, pronto, a testosterona dele vai bater lá em cima já de boa, entendeu? Então, ele se sentiu bem com aquilo. Né? Mas aí existe toda essa narrativa aí, tá, Andresa? Não é que às vezes a mulher castra o cara já vem castrado, o cara já vem sem assumir a sua personalidade, e aí, igual eu tô dizendo, a mulher, por falta de opção, ela tem que fazer. Ó, vocês que são da escola aí, a gente fala reunião de pais, mas os pais, no sentido masculino, não aparecem. Quem que aparece? É mães, né? Deveria ser reunião de mães. Por quê? Porque a gente não vai. E a mulher fala, não, pode deixar que eu vou. E é verdade. Minha esposa faz desse jeito.
Ó, Juliano, queimou a lâmpada do banheiro. Ah, ela não pode, ela sabe onde fica na despensa, é só ela pegar uma. Agora é óbvio, tá? Casos e casos, tá? Tem pessoa que é sozinha por si só, então tem que fazer, tá? Ó, queimou a lâmpada, sou eu que troco. Agora aqui em casa, não. Ela poderia muito bem pegar uma cadeira e eu falo, pô, mas eu penso em, cara, você não podia trocar, né? Eu tenho que parar o que eu tô fazendo aqui, aí depois eu falo, Juliano, você tem que parar o que você tá fazendo. Você é o homem da casa. Por quê? Porque a minha filha precisa ver isso. A minha filha precisa ver essas coisas acontecendo. Não é dependência, é correlacionamento. Agora, a gente consegue passar isso para todo mundo? Por que nós somos assim? Porque nós fazemos terapia, nós passamos por um processo de conhecimento, nós sabemos, achamos que temos ferramenta para lidar com os nossos BOs, não achamos? A gente acha que tem, e a gente vai lidando. E os demais, meros mortais? Juliano, Sim, e pegando o gancho aí nessa questão, é importante, porque às vezes a mulher, ela chega com esse pensamento que foi ela que fez tudo. E quando ela descobre que não foi ela, em alguns casos, realmente, ela não consegue mais conviver. Eu, por exemplo, né, infelizmente, assim, eu posso dizer, atendendo casais, a pessoa chega, tá horrível, fala, acho que vai dar certo, vamos se resolver. Começa a queixa. Quando a pessoa entende todo o processo do que aconteceu, que ela descobriu, né, igual um caso muito parecido com esse que você falou, a mulher foi lá e separou, ela não quis nem saber. Tipo assim, olha, não dá mais, eu não vou ser sua mãe. Foi isso que aconteceu diretamente, ela falou. E isso ela falou para ele na minha frente, que eu estava atendendo os dois, né? Terapia para casal. Eu não vou ser mais sua mãe, eu fui sua mãe durante 17 anos, eu não vou ser mais. Aí é aquela questão. Olha só como que é importante a técnica da psicanálise, né? O complexo de Édipo mal resolvido, que não foi resolvido. Se tivesse sido resolvido na época certa, nada disso teria acontecido. Eu só virei para ele e falei, bom, você vai ter que se resolver, porque não adianta. E na hora ele falou, não tem problema, eu já arrumo outra mulher para mim, amanhã eu já coloco outra em casa. Aí depois que ela saiu, eu falei, cara, você coloca outra em casa, daqui 3 meses está acontecendo a mesma coisa. O problema não é a mulher, o problema está com você, então você precisa se resolver. Então, entender isso também ajuda muito, principalmente para quem está na clínica. Ajuda e ajuda muito. O homem castrado. Não, a mulher não fez nada com ele. Ele já foi produzido pela mãe dele. E tem casos, eu atendo uma pessoa de fora, lá de Santa Catarina, ela conta a história dela, você vê que a desgraça da vida dela é a mãe. Literalmente. Literalmente, a mãe é a desgraça da vida dela. E ela não consegue largar a mãe, entendeu? Com tudo, ela mesma fala que a mãe já fez isso e aquilo, e esses dias eu só dei um insight para ela, né? Só fez assim, como você tá com a sua mãe? Ah, é aquela mesma merda, tal. Ah, mas hoje eu fui lá, hoje eu fiz tal coisa para ela, tal coisa. Ah, tá. Então, assim, aí, claro, já tô levando ela para direcionando no sentido clinicamente, né? Para ela pensar, dar os insights corretos, para ela começar a entender o grande processo. Só que, querendo ou não, todos nós, como foi dito, nós estamos fazendo terapia, beleza, nós estamos se libertando, já estamos libertos ou se libertando disso. Mas 99% da população, não. Eles vão chegar na clínica, o complexo de Édipo, a maioria das vezes não está resolvido. Não está resolvido, vai refletir no casamento. A mãe vai ter que ser, a esposa vai ter que ser a mãe, o marido vai ter que ser o pai. Ah, mas meu pai fazia, tá, mãe, eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe. E então é importante entender bem o contexto de onde vem, digamos, o seu marido ou a sua esposa. Observa antes, né? Aquela questão. Você vai ajudar a pessoa, não é só na clínica, em qualquer lugar. Ah, eu vou namorar fulano. Ah, observa bem. Ver como que trata a mãe e o pai. Como trata os irmãos. Ali você já vai entender o que você vai ter dentro da sua casa. E depois não adianta reclamar. É só terapia para dar jeito. E um detalhe. A terapia dá jeito quando os dois estão abertos a mudar. Porque se um tiver aberto para mudar e o outro não, aquele que mudou, ele não vai conseguir mais conviver com aquele que não quer mudar. Aí, infelizmente, dá divórcio mesmo. Não tem como ser diferente. Entanto que quando eu vou atender as pessoas, quando elas falam que são casadas, assim, eu falo, ó, é importante que o seu marido faça. Ou é importante que a sua esposa também faça. Porque vai chegar uma época lá na frente que você vai estar tão resolvido que você não vai suportar. Ah, mas será? Acontece.
Aí, como já tem exemplos, eu já falo, ó, aconteceu comigo já. Não falo quem é, mas falo, foi aqui que aconteceu isso. Ah, então eu vou ver o que eu faço. E eu não falo, ó, vem fazer comigo, vai fazer com qualquer pessoa, mas faça. Né? Não fique parado. Então, é por esse caminho aí que nós temos que fazer essa análise de todo mundo que está chegando. E o pai, como diz Freud, é tudo. E o contrário também é verdadeiro, né, Suemar? Também, né? Mulheres que não se autorizam a viver a vida plena. Se acham sempre dependentes e não são extremamente capazes de viver, vencer e voar, entendeu? Eu falo isso para as pessoas, mas eu não posso largar dele, porque se eu largar, eu vou morrer de fome. Meu, você é paraplégica, tetraplégica, não consegue fazer, mesmo se for assim, ainda tem como, entendeu? Mas não, são crenças limitadoras que são colocadas na infância. Por que na infância? De novo, porque a gente não tinha como lidar com aquilo quando foi colocado. E isso perpetua pro resto da vida. Não, a mulher também pode ser independente e cuidar de si. Por que eu preciso de alguém? Mas eu preciso. Não, aí já é obsessão, aí já é carência. Aí já... Não, agora eu quero ter alguém. Legal. Agora, se eu preciso, essa pessoa é tudo na minha vida. Cara, então temos uma doença aí, né? Se essa pessoa dependência total, né? Problema. Dependência, carência total. Entendeu? Então, não assim, consigo viver sem. E é interessante porque o contrário também do slide também é verdadeiro, né? A igreja, como ambiente salutar, ela é muito bom para isso, entendeu? Porque apesar de ter segregação dentro do ambiente religioso, o ambiente religioso é um ambiente gregário, onde você cria novas conexões, você cria novas amizades, entendeu? Você pode estabelecer vínculos bons ali, de amigos. Mas tem pessoas falsas. Então a gente tem que parar de frequentar a farmácia, a panificadora, o shopping, porque lá também tem pessoas falsas. Né? Agora, nós, munidos de autoconhecimento, conhecendo limites, potencialidades e tal, nós saberemos se vamos nos deixar ser enganados pelos falsos. Os falsos virão. Só que a hora que chegar na gente vai quebrar a cara, né? Eu tô te vendo, Piazinho. Você acha que você me engana? Pra cima de mim, não, cara. Entendeu? Pronto. A gente vai lidando. Não é por causa disso que a gente vai. Então também. Não, é um ambiente bacana. E é um ambiente onde a gente pode exercer o nosso ministério ou a nossa profissão também, não só apenas por dinheiro. De repente, num grupo ali, numa reunião de grupo, né? A gente chama de. Como é que chama, Zomar? RG, PG, pequenos grupos, grupo de relacionamento. Eu não estou por dentro agora como é que chama. É uns grupinhos que a igreja faz para a gente trocar ideia. Célula, é pequeno. Grupo de conexão, né? Que eles chamam muitas vezes. Célula. Panelinha mesmo. Panelinha mesmo. Num lugar desse, a gente pode ser um divisor de águas. Porque assim vai criando intimidade. E conforme a intimidade vai aumentando, os assuntos vão ficando mais fáceis, né? A primeira reunião, a gente não fala nada. A gente só mal fala o nome, onde mora, profissão. Da terceira e quarta para frente, você já está sabendo que o marido está brigando com a mulher, que o filho não obedece na escola, né, que o cachorro está com parvirose. A gente já começa a falar de tudo. E a gente, com conhecimento, você consegue, de repente, mudar o pensamento de pessoas ali. Mas eu não vou estar ganhando nada. Será? Será que você não está ganhando nada, de repente, em ajudar no restabelecimento de um lar, na compreensão de pais e filhos? Será que não está ganhando nada mesmo? Ou se você estiver na profissão apenas por dinheiro, talvez também esteja no lugar errado. Daniele, você levantou a mão, por favor? Eu levantei. Deixa eu contar aqui, eu sou contadora de história. Eu tenho uma sobrinha casada que mora próximo da casa da minha mãe. Aí ela chegou outro dia aqui em casa, assim, aqui dar uma volta, não sei o que, tia, não sei o que, com a menina no colo, a bebezinha, não sei o que. Por quê? Porque o marido chegou em casa. Aí eu falei assim, tá bom, mas o que tem? Ele vai para onde? Não, ele chegou lá em casa, eu tenho que sair para me dar uma volta, tá? Mas se ele não for para casa dele, ele vai para onde? Ele mora junto com você? Uma menina de 30 anos, né? Eu falei, filha, você tem tudo para viver pela vida. Você vai limitar o teu marido de chegar em casa?
E ele nem foi pro boteco. Olha a frase que eu usei para ela. Eu falei, se fosse outro, antes de chegar em casa, tinha passado no boteco, né? Então, essa limitação que as pessoas têm que fazer entre os outros, ela já está ficando muito grande, né? Tanto no conjunto conjugal, pai e filho, escola, igreja, né? Onde já se viu tantas pessoas, cada um no seu lugar. Então, eu sempre falo para as pessoas, ó, você está sofrendo isso porque você não colocou tal pessoa no devido lugar dela. E é aquela coisa assim, vou deixar quieto, não vou falar, né? Exatamente. O André, permita-me tocar naquele assunto lá do CVV? Posso? Pode? A Andréia relatou, acho que você colocou até no grupo, né? Lá, né? Olha o diferencial que a Andréia fez pelo estofo de conhecimento que ela tinha. As pessoas, ela disse que geralmente as pessoas falam assim, ficam ali e, né? Não, é isso mesmo, tudo bem, estou aqui e tal. Ela não, ela pôde dar algo a mais. E o que você ganhou com isso financeiramente, Andréia? Não, centavo. Só que na constituição do sujeito isso é muito bom, porque você pega experiência e você se sente como que aquele sentimento de dever cumprido, né? Estou sendo útil. Olha que legal. Se quiser falar alguma coisa, André, sobre isso? Não, é só mesmo para acrescentar o que você falou. É porque no CVV, a orientação que muita gente desconhece, né? Todo mundo fala assim, que legal o trabalho do CVV. Mas o CVV, ele tem uma regra bem rígida, que a gente não pode interferir na vontade da outra pessoa, né? Eles seguem uma metodologia do Carl Rogers, que significa que o ser humano é capaz de encontrar a própria solução, mais ou menos por aí. Então, essa é a premissa do CVV. Então, eles orientam que a gente não interfira. Então, a pessoa fala assim, o que você acha disso? Óbvio que você não vai falar. Isso a psicanálise compartilha. Mas, em geral, na psicanálise, a gente faz algumas perguntas que levam a pessoa a se ouvir e a se enxergar. Coisa que a gente não, por regra, não pode fazer no CVV. Então, o que eles orientam? Que a gente só devolva o que a pessoa falou, do jeito que ela falou, praticamente. E sempre pergunta o que ela sente. E eu tenho percebido que isso não ajuda muito, assim, sabe? E não só não ajuda, como pela minha própria bagagem, eu não consigo fazer muito só isso. Então, às vezes eu pergunto, e eu tenho recebido das próprias pessoas que ligam, assim, que legal, você faz pergunta que leva a gente a pensar, diferente dos outros voluntários que só devolvem o que a gente fala, e isso é bom. Entendeu? Então, é isso que o Juliano está falando. Mas eu consigo fazer isso graças à minha bagagem da psicanálise, é tudo que eu aprendi e a minha própria análise. E eu entendo essa premissa deles, porque a maioria das pessoas que são voluntários não tem nenhuma formação de nenhuma terapêutica, né? Psicanalista, então, deve ser muito pouco. Então, eu entendo a regra deles, mas faz muita diferença a gente perguntar. E para a gente vem só esse conhecimento que a gente adquire do outro, né? Interessante isso aí. Uma frase que eu ouvi uma vez, eu acho que vale muito. Para salvar uma vida não existe regras, né? E é legal porque, assim, o Carl Rogers, ele fala do otimismo humano, né? Na teoria dele, todo ser humano é capaz de se auto-restituir, né? Ele caminha, ele é anti-entrópico, né? A entropia... Será que ele bebeu da fonte da ilusão, da história de uma ilusão? Como é que é? É do futuro de uma ilusão? Porque a entropia parte do organizado para o desorganizado sem capacidade de voltar, né? Essa é a nossa história, né? A história do mundo, inclusive, né? Sai do organizado para o desorganizado. Agora, ele é o contrário, né? Ele acredita que o ser humano consegue, desorganizado, se organizar, né? Empatia e tal, e visão, se eu não me engano, parece que é a visão otimista do ser humano, a base do discurso dele. E é interessante, porque já foi feito experimentos, óbvio, antes dele, nesse tipo de pensamento. E uma delas foi para descobrir a linguagem original, porque eles falam que a linguagem é aprendida, né? Então, se pegasse um ser humano que ao nascer, sem contato nenhum, com nenhum tipo de informação, e deixasse ele sem ouvir nenhum tipo de linguagem, ele se comunicaria na linguagem original do ser humano. Morreu de fome o feto, né, o bebê, óbvio, e não teve como.
Mas é mais ou menos nessas abordagens assim. Deixa o cara sozinho para você ver o que vira. Deixa o camarada sem relacionamento. Nós precisamos um do outro. Nós temos necessidade um do outro. Tanto que o camarada que se isola tanto, ele é normal ou ele é anormal? Camarada que não quer contato com ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer se socializar. É uma pessoa meio complicada, né? Mas a religião tem os seus benefícios. Né? Tanto que fica depressivo, né? Basta você se isolar, você vai se tornar uma pessoa depressiva. Isso é fato. Tanto que para você uma das técnicas para você sair da depressão é justamente você começar vai fazer uma atividade física, ou seja, vai ter que ter contato com pessoas. Não tem como. Tanto que quando nós falamos, a pessoa entra no quarto e só quer ficar no quarto, eu não quero conversar com ninguém. Eu não estou afim de conversar. Eu ouço muito isso agora, a minha bateria social acabou. A sua bateria social está sendo uma porta de entrada para outras coisas. Infelizmente, uma delas é exatamente a depressão, que começa por isso. Então, o ser humano, olha uma doença. Estou depressivo, por quê? Porque não quis conversar com ninguém. Porque é do ser humano, você precisa conversar com alguém. Você quer ser curado? Então, você vai precisar ter relacionamentos. André, pode pular, por favor. Como eu sei que eu estou dependente, ou se estou dependente, né? Somente no ambiente religioso, nesse contexto, até em outras áreas, tá? Tem pessoas que são extremamente dependentes do seu terapeuta. Perigoso, tá? Perigoso. E a gente tem que saber também que forma que está acontecendo. Tem pessoa que você vai dar alta para ele, não quer ter alta. Não, pelo amor de Deus, não pode. Pronto. Aí você vai ter que entrar com outra abordagem, porque essa pessoa também já desenvolveu agora uma dependência. Ela transferiu apenas. E é muito fácil a gente se enganar, tá? Porque ela vai dar todos os indícios de que está super bem. Por quê? Porque ela mudou o foco. Ela mudou o ponto de ancoragem. Então você acha assim, puta merda, resolveu. Olha que legal. Aí você diz assim, fulano, então, a partir de agora, a gente vai deixar de fazer semanalmente, vamos fazer mensalmente. Não de... Pronto, aí você vê, cara, a gente estava rodando em volta do mesmo toco. Né? Ela só transferiu. Entendeu? Então, assim, olha que bacana, né? Se você ou a pessoa se anula em nome da fé, né? Vamos pegar o ambiente religioso, torna-se fanático. Os senhores sabiam que existem pessoas que nem têm relações sexuais com seus maridos e esposas porque acham que é pecado? Ou tem pessoas que quando terminam a relação, se ajoelham e pedem perdão pelo pecado que cometeu? E a gente absorve, a gente encontra isso no gabinete pastoral. Tá? Existem igrejas que até por causa do público, né, por causa do conhecimento, por exemplo, a igreja que o senhor Amar frequenta tem vários professores, tem pessoas ali, médicos, né, tem pessoas ali intelectualmente falando bem alto nível de intelectualidade. Mas tem igrejas, principalmente de bairros, que são igrejas extremamente fechadas, são sistemas herméticos. E ali o que fala é lei. A mulher não pode ficar nua na frente do marido, aí de repente você vê um cara afundado na pornografia, por quê? Porque ele quer ver uma mulher pelada. E a religião fala que é pecado, não pode. Cara, eu não posso ver outra mulher pelada, a minha eu posso e quero, hoje, por que não? Né? Às vezes em encontro de casais, a gente faz aquela dinâmica das perguntas, né? Ó, manda a pergunta, não precisa escrever o nome, manda só a perguntinha. Meu, aparece cada coisa. Posso andar abraçado com meu marido no meio da rua? Pode não, deve. Você não pode andar abraçado com o marido das outras, mas o seu é o seu, pode andar. Né? Hiperfocado, não aceita observação contrária. Nós temos um caso na família. Minha sobrinha começou a namorar um rapazinho, gente boa pra caramba. E a mãe deu um surto. Ela acha que ela faz parte de algum chamado maior religioso, se internou num convento em Minas Gerais e faz aqueles jejuns de 30 dias, 40 dias, da pele e osso. Deixou aqui o Morama, o pai e os 2 filhos, e está lá em nome de Deus. Agora eu pergunto, você acha que essa família vai querer alguma coisa com Deus? Verdadeiro? Com o evangelho? Por quê? Por causa do trauma gerado. Que Deus é esse que arranca minha mãe do meio de nós. E não foi Deus, foi a religião.
E é aqui que eu fico indignado com isso. Por que aceitam lá? Cara, beleza, chegou aqui, vamos fazer uma anamnese. Vem cá, me conta a tua história. Ah, aconteceu isso, isso. Ah, então você quer fazer a obra de Deus? Então você volta e cuida da sua família. Essa é a obra de Deus para você. Não, vem cá, vem aqui, vamos ficar aqui mesmo, aqui nós somos... Né? Aí entra para um grupo de pessoas da história da igreja chamados ascetas. Né? Eles se isolavam nos mosteiros, se isolavam nos montes para tentar buscar purificação. E aí você tem acesso a documentos de onde aconteciam as piores perversidades nesse lugar. Tem um livro que depois se tornou um filme chamado O Nome da Rosa. Esse filme retrata exatamente o que acontecia nesses mosteiros e nesses lugares de clausula. Tudo em nome do quê? Em nome de buscar encontrar a Deus. Não existe, né? A pessoa se submete cegamente a líderes religiosos. Cara, mas quem falou? Foi o pastor, mas tá errado. Não, mas foi o meu pastor que falou. Foi o padre que falou. Não, eu tenho que obedecer porque foi ele que falou. A ponto de se deixar conduzir por caminhos estranhos, coisas absurdas. Não, coloca seu filho para fora de casa. Seu filho não quer obedecer? Coloca seu filho para fora de casa. Manda embora esse moleque. Tem que te obedecer, porque ali teu lar é santo. Teu lar é um lar de Deus. Dessas coisas não pode ter dentro da sua casa. Sim, Suemar, por favor. Não, até a ponto de determinar a profissão da pessoa, a faculdade que a pessoa vai fazer, com quem a pessoa vai casar. Você está entendendo? Ou seja, determinar tudo. Determinar tudo. Eu há pouco tempo atrás, na década... comecinho dos anos 2000, estava em uma determinada igreja e o pastor ele falava assim que não compensava os jovens fazer faculdade, porque Jesus estava voltando, então era perca de tempo. Aí eu fui fazer faculdade. Da época que ele falava para hoje, já se passaram praticamente 25 anos. E eu tenho amigos que moram nessa cidade vizinha aqui, que não fizeram faculdade por causa daquelas palavras. Começaram a fazer agora. Eu não falei nada, porque eu vi que postou que estava fazendo faculdade. Aí eu pensei, né? Dá vontade de comentar. Você resolveu fazer faculdade agora por quê? Você já perdeu 25 anos esperando. Eu creio, não vou entrar aqui na questão da minha fé quanto a isso. Mas olha como que manipula. A pessoa fica parada. Oh, pastor, eu posso casar com fulano? Pastor, você acha que eu devo ter um filho ou 2 filhos? Seja pastor ou qualquer outro tipo de líder, né? Hoje também temos as pastoras, né? Nas igrejas. Então, seja qualquer forma que for, domina. E o sujeito se coloca debaixo daquilo e deixa a pessoa dominar completamente. Ah, eu vou contar um caso aqui bem rápido. Um caso que a pessoa ela foi para determinada igreja e ela assim, herdou uma fazenda gigantesca, 8, 10 milhões de reais lá, e herdou. Assim, do pai e tal. E foi para essa determinada igreja, e daí contou essa história. Aí o pastor falou assim, tá, você já deu o dízimo de tudo isso que você herdou? Ele falou, não, nem vendi ainda, né? Falou, então você vai lá, você vende tudo, vem dar o dízimo, dá uma boa oferta, e o outro você vê o que você vai fazer. Olha, mano, e a pessoa não fez isso, porque o marido, a família bateram o pé e entraram com tudo. E ia fazer. Se eu não me engano, acho que valia 9 milhões todas as terras. Ia vender, parece que por 7, que apareceu alguém para dar à vista o 7, só para poder tirar o dízimo, devolver supostamente esse dízimo, porque o pastor falou que isso ia fazer com que Deus ia dar 10 vezes mais para ela. Isso aí ninguém, eu não ouvi essa história. Isso eu sei das pessoas de dentro disso, né? Então, olha a manipulação. Mas é uma pessoa, e um detalhe, Juliano, a pessoa já com faculdade. Já é uma pessoa instruída. Mas em nome da fé, em nome de Deus, a pessoa vende até a alma. Entrega sua mãe lá, faz um sacrifício para sua mãe, mata sua mãe que Deus vai fazer tal coisa para você. A pessoa vai lá e faz, que ela é cega. Nós já falamos aqui antes, né, dos casos de entrega e tudo isso. Então, e essas pessoas, quando chegam na clínica, gente, é difícil, tá? Já avisando, é difícil. Porque o processo com elas é bem demorado. Para elas começarem a entender que elas não precisam se submeter, não de forma... Você tem uma liderança, você vai obedecer uma liderança, mas não de forma cega.
Opa, isso aqui não, isso aqui não pode, ué. Vai determinar o que eu vou vender, que eu vou dar, vai determinar com quem que eu vou casar, esse tipo de coisa. Então, quando vocês conhecerem pessoas assim, por favor, não fiquem em silêncio. Você não precisa chegar e falar para a pessoa e tentar determinar nada na vida dela, mas leva ela à reflexão. Leva ela à reflexão, mostra para ela o caminho que ela está levando, se aquilo realmente digamos assim, é um lugar para ela, né? Porque infelizmente as pessoas muitas vezes estão dentro de um lugar que não é para ela, que deveria estar em outro, sendo sempre manipulada e por aí vai. Então prestem atenção nessa questão. E quando você vai na clínica, às vezes não é uma fazenda que a pessoa vai vender, mas a pessoa vende coisas pequenas do seu dia a dia. É interessante, porque também, né, quando buscar ajuda, como eu sei que eu estou dependente, se a pessoa usa a religião para fugir da realidade, né, ou evitar conflitos internos, cara, como é que a gente cresce? A gente cresce enfrentando a nós mesmos. Nosso maior vilão somos nós. E por que a gente vive enganado? Porque a gente não quer bater de frente com a gente. A gente vai usando desculpas, a gente vai culpando o outro, a gente vai dizendo que a culpa é da serpente, a culpa é da Eva, e a gente vai jogando para frente, a gente vai protelando isso, mas na realidade sou eu. Eu sou o meu culpado, né? Eu que fiz, é eu que deixei. Ah, mas fizeram comigo? Fizeram porque eu deixei. Pode ser porque eu não tinha como lidar, ou pode ser porque, enfim, né? Então, assim, se a pessoa usa a religião para isso, porque não quer bater de frente consigo, é uma pessoa dependente. Porque eu não consigo deixar, eu não consigo largar. Né? Quando é que eu não sou dependente? Quando eu deixo a qualquer momento, eu não preciso daquilo. Eu estava ouvindo um teórico falando e achei muito legal. Ele diz assim, quando é que um pai atinge o sucesso na criação dos filhos? Quando ele se torna desnecessário. Quando os filhos não precisam do pai para nada. Então o pai cumpriu o seu papel. Enquanto meu filho precisar de mim para ajudar ele a pagar a faculdade, ajudar ele a decidir no casamento dele, ajudar ele a resolver as questões da vida, eu não fui um bom pai. Agora, quando o meu filho não precisar de mim para nada, ele está vivendo, ele está gerindo a vida dele, ele tal, aí eu cumpri. Quando o pai for totalmente inútil, aí o pai cumpriu com o seu papel paterno. Falei, cara, que legal, que bom. E se ele trouxesse para Deus... Ah, Júlio, mas peraí, parou. Você vai falar que nós não precisamos de Deus? Não, eu vou dizer que se a gente coloca a religião como nosso Deus, como é o relacionamento saudável? Quando eu não preciso dela para nada. Agora, se eu preciso da religião para alguma coisa, por exemplo, eu preciso estar firme na igreja para eu não trair a minha mulher. Então eu tenho um problema muito sério. Eu dependo da igreja para não... Ah, rapaz, ó, aqui é o seguinte, cara, é que eu sou pastor. Rapaz, mas ó, se eu não fosse... E aí, como o senhor Mar falou, o problema está aqui na mente. E aí que fica o legal. Por isso que eu acho que o Freud, ele era por mais que ele foi averso à religião, o conhecimento bíblico que ele tinha era fantástico. Porque, ó, ele disse que para o inconsciente é atemporal. Se o inconsciente é atemporal, e o inconsciente também não entende a realidade. Para ele é tudo verdade. Não tem ficção para o inconsciente, para a mente humana não tem ficção. Se você pensou, imaginou, está acontecendo. Né? Por isso que você assiste um filme de terror e fica com medo. Por mais que você sabe que é um filme. Mas o teu coração acelera e tal. A Bíblia, olha que fantástico. Ah, não acredito na Bíblia. Beleza, a Bíblia é como um livro histórico, um livro de sabedoria. A Bíblia diz assim, se você olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou. Olha onde é que está o problema, então? Por isso que o Suemar falou, lá em determinado lugar, a mulher anda com o corpo todo coberto, e mesmo assim acontece estupro. Entendeu? Então não é a vulgaridade do sujeito, mas é a falta de conhecimento sobre si. São os nossos traumas, são as nossas angústias, são os nossos medos. Cara, é louco isso, louco. Se a pessoa vive em constante medo do castigo divino, não é raro as mães dizerem para os filhos assim, ó, não faz isso porque Deus não gosta. Faz isso não, Deus não gosta.
Ó, Deus vai ficar triste com você. Ó, Deus vai... E elas acham que estão fazendo um grande bem para a criança. Não, elas estão criando uma imagem pejorativa de Deus para essa criança. Aí essa criança cresce e vai para a igreja. Quando ela vai para a igreja, o que ela vê lá quando fala de Deus? Um ser que vai censurá-la a qualquer momento e por qualquer coisa. Eu vou sempre viver com medo de errar. Tudo que eu faço está errado. Eu vou sempre vir pedindo perdão. Eu vou sempre viver naquele medo, naquela angústia, naquela... Cara, vale a pena? Aí eu vou e falo pro meu pastor. Aí o meu pastor fala assim, então é porque você tem pecado escondido. Você tem que confessar. Aí eu já tô com as minhas neuroses. Aí ele fala que eu tô com o pecado escondido. Aí eu vou ficar triplicado tentando achar o que foi que eu fiz de errado, que eu não confessei. Aí depois ele ainda fala que se eu não confessar, eu abro uma legalidade pro diabo entrar dentro da minha vida. Cara, tá entendendo o tamanho da desgraça que pode acontecer com o ser humano? Por conta de quê? Da ignorância acerca de si próprio. Olha que coisa, né? Eu até brinquei um dia que eu era a favor de que as faculdades teológicas incluíssem o curso de psicanálise para pastores. O cara só poderia se formar um pastor, alguém que ia cuidar de gente, se ele tivesse um conhecimento psicológico ou psicanalítico. Porque é muito bom. Precisa, é necessário. O problema é que o pastor, hoje em dia, ele não está cuidando só da vida espiritual, como se desse para a gente dividir, né? Da vida espiritual dos seus congregados. Ele está cuidando das mazelas, e ele não está preparado para isso, né? Exatamente. Por causa... Porque a gente fala assim, tem uma frase, é um jargão evangélico, tá? Então, só quem é do meio evangélico, tá, Andréia? Então, talvez você não... Mas fala assim, não, a Bíblia responde tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Não tem, não. Não tem, não. A Bíblia é a verdade, mas nem toda a verdade está só na Bíblia. Existem verdades fora da Bíblia. A Bíblia é a verdade, pronto, beleza. Mas também tem verdades fora da Bíblia. E tem coisas que a Bíblia não te dá respaldo para você tratar aquilo. Por isso que nós falamos em slides passados. Um líder consciente, ele vai entender a sua fragilidade. Ele vai conhecer a sua... Não, eu sou bom nisso aqui já não é minha área, eu vou te encaminhar, Pronto. É a mesma coisa do nosso consultório. Você já encaminhou pessoas para o psiquiatra? Eu já. Cara, não é a minha área, velho. Não adianta eu ficar com você aqui e tentando reforço positivo e fazendo isso, fazendo aquilo. Não é a minha praia, cara. Você precisa de remédio. E não sou eu que vou te dar. Ó, vou te mandar para um cara aqui, que é bom. Pronto. O Adriano que recebe as buchas que eu mando lá. Ó, vou te mandar para o Adriano, cara. Eu sei que pode cuidar de você. Entendeu? Então, assim, a gente teria que ter essa hombridade, né? Cara, não é a minha praia. Mas não, a gente, igual a Andressa falou, não, ele tá cuidando das mazelas. Mas que jeito? Às vezes tá fazendo mais mal do que bem. Entendeu? Ah, pastor, eu tô com o meu casamento pensando em me separar. Não, ó, o divórcio é pecado. Aí a pessoa continua com o marido abusivo, agressivo, entendeu? Nós tivemos um caso aqui em Umuarama, onde o presbítero da igreja bateu na mulher, ela caiu e quebrou a perna. Aí tem que levar pro médico. Aí ligou pro pastor da igreja, pro pastor pegar eles para levar, e o pastor, aí trataram no caminho a história. Ó, chega lá e diz que você caiu no banheiro, porque se falar que o marido bateu, vai ficar ruim pra igreja. Porque... E você fala, cara, como assim? Né? Como é que funciona isso? Já contei em casos lá do pastor que passou a mão nos seios de uma aluna minha, na mão nos seios da filha de uma aluna minha da teologia, entendeu? Ah, mas ela não quis denunciar porque o cara é muito respeitado na cidade, o cara tem... E assim vai. Olha que ambiente funesto. E a pergunta é, foi a primeira? Claro que não, que se ele já fez isso com propriedade, ele já teria feito isso em várias pessoas e continuará fazendo. E a pessoa fica ali com medo do quê? Com medo do castigo. Com medo de ser excomungado da igreja, né? Ah, mas se eu for excomungado da igreja, eu perco a minha vida, eu vou pro inferno, eu vou... E o inferno que você está vivendo agora? Você está com medo do inferno futuro. Você já está vivendo no inferno. De medo, de angústia, de repressão, de dor, de dúvidas, né? E assim vai. Soemar, mais alguma coisa? Não, sim, essa questão, né, do medo, nós já falamos bastante sobre isso, né, viver constante medo, fugindo de um castigo,
né? Mas eu queria voltar um pouquinho quando você disse ali sobre a mãe, quando começa a ensinar a criança, né? Olha o cuidado que nós temos que ter. Não faz isso porque Deus não gosta. Ou, ó, se você fizer isso, seu pai vai ficar bravo. Então, tipo assim, sempre nesse sentido de que vai vir o castigo. Outro ponto interessante para isso, que é que, gente, os filhos são sintomas dos pais. Não é diferente. Nós somos sintomas dos nossos pais. Talvez melhorados. Talvez a análise nos fez dar uma melhorada. Mas nós também somos sintomas. Nós carregamos os traços da educação que os nossos pais nos deram. E os nossos traumas também. Se nós formos falar aqui, todo mundo, né? Todo mundo vai ter um pouco aí de alguma coisa que herdou do pai. Eu tenho algumas coisas do meu pai que até estava pensando ontem, mas graças a Deus isso eu estou liberto. Agora essa outra aqui eu preciso me libertar, né? Não dá para mim continuar. Da minha mãe também do mesmo jeito. Então, assim, é um reflexo, a sociedade é um ciclo. Começa com os pais, se a gente não se cuidar, vai vir os outros, os filhos, aí dos filhos vem os netos e vai permanecendo. Então, quem vai quebrar esse ciclo? Olha como que é importante. Como que é importante. Uma pessoa que quebra o ciclo, ela muda toda uma geração. Ela muda completamente uma geração. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, fazendo uma analogia um pouco de longe, não quero misturar, mas é engraçado porque quando você vê Deus falando lá em Deuteronômio 28, se eu não me engano, eu acho que é 14 versículos falando se você obedecer é de bênção. E tem 51 versículos falando que sobre maldição sobre você. É a mesma questão do tratamento terapêutico. Se você se cuida, você se trata e se cura, a sua geração vai ser uma geração saudável. Você vai olhar para seus filhos, você não vai tratar seus filhos, opa, isso aqui vai gerar alguma coisa no meu filho lá na frente, então eu não vou fazer dessa forma. O seu filho também vai crescer saudável, os filhos dele também serão. E assim vai acontecendo. Mas a partir do momento que nós herdamos, não cuidamos, a tendência é o ciclo e auto se repetindo. E a imagem que nós temos de Deus vai sempre sendo a mesma, né? A imagem da religião, o que a religião fez, o que a religião fez com meus pais, está fazendo a mesma coisa comigo, vai fazer com meus filhos, com meus netos. Então torna um segmento de manipulação da mente e da massa sem fim. Então, às vezes a frase de alguns filósofos, de alguns teóricos sobre o mal que a religião faz, está voltada nisso, né? Nós vamos pegar Nietzsche, por exemplo, quando Nietzsche diz Deus está morto. Nossa, Nietzsche disse que Deus estava morto, Nietzsche é um ateu. O que Nietzsche falou, eu concordo 100%. O ser humano matou Deus, matou os princípios, matou valores, matou. Deus está morto, então tudo é permitido? Aí, né, Dostoiévski fala, bom, se Deus está morto, tudo é permitido. Tudo é permitido? Não, então tem algum problema aí. Né? Nós temos que ver nossas questões de valores. Então é importante isso. Mas trazendo para o campo psicanalítico, entender o complexo do sujeito que está ali, a partir dos seus pais, quando você entende a partir dos pais, o processo religioso se torna muito mais fácil. A visão que ele tem do pai, ele vai ter do pastor, ele vai ter de Deus, a mãe também vai ser a mesma coisa, e não importa a religião, tá? Não importa, seja qualquer religião. Então, caminharmos, né? O Juliano está falando, e eu quero só, sempre falando para vocês, vão pegando essas coisas e jogando na nossa prática. Vão trazendo aí para o seu dia a dia. Pessoas que você conhece, você mesmo, às vezes, né? Às vezes começa a falar alguma coisa, caramba, né? Isso aí é comigo, hein? Eu tenho que melhorar nessa área, eu preciso me curar disso ou de outra coisa. Então, dando segmento, achei bem interessante quando coloca ali em cima também, né? Se você é uma pessoa usa a religião para fugir da realidade ou evitar conflitos internos, com todo respeito ao ser religioso, 80% do ser humano faz isso. 80%. Eu estou fugindo é medo do inferno, eu estou fugindo porque eu quero explicar os meus problemas que eu não consigo resolver, a religião pode me dar uma explicação, e tantas outras coisas. A fuga, a religião como uma fuga, né, ou se esconder atrás do processo religioso. Não, então eu estou aqui eu sou um santo, mas em casa eu sou um capeta, né? Mais ou menos isso. Eu convivo, eu tenho pessoas de família, nós temos caso, né, que a pessoa na igreja realmente só que os filhos não podem nem olhar para o pai. É complicado. E isso não acontece longe da gente. Então, a psicanálise, aí voltando lá para o nosso segundo slide, né?
quando falando o que é a psicanálise. Olha como que a psicanálise ela pode abranger. Não sei se no curso que vocês fizeram, o Juliano é o professor de psicanálise e religião. Não sei se lá foi como nós estamos falando aqui também, né? No dia eu não vi a aula, mas eu lembro que foi um conteúdo mais teórico para alunos do curso. Aqui é uma coisa um pouco diferente. Então, olha para os caminhos que a psicanálise pode atingir, né? Como que a psicanálise pode entrar e, com todo respeito, dentro do seu limite, salvar o ser humano. Salvar o ser humano no sentido de si mesmo. Salvar lá do seu pai do passado, porque quando você começa a fazer identificação na clínica, você vê que a pessoa tem lá 25 anos, mas ela está presa num trauma quando ela tinha 5 anos. Então, essa pessoa precisa ser liberta. Aquilo não pode continuar existindo na vida dela. Ela está vivendo como se tivesse os 5 anos dela, por causa do trauma. E tantas outras pessoas. Na semana passada, eu comecei a atender uma senhora de 58 anos, coitada. Aí eu fui... você fica à vontade, né? Você não fala, fica à vontade, fala aí o que você quiser. Eu quero falar da minha infância. Eu sei que esse negócio começa pela infância, eu vou falar. Sem brincadeira, com 20 minutos que ela falou, com 20 minutos que ela estava falando, já deu para fazer todo o quadro da vida dela. E ela falou assim, eu vou falar da minha vida até os 10 anos. Com 20 minutos, quase que eu falei para ela, você pode ir para casa, acabou a sessão, ia dar uma de Lacan ali com ela. Assim, ó, pode ir para casa, depois a semana que vem nós continuamos. Ela resolveu tudo. Quando ela falou do pai e da mãe, entendi toda a história dela. Dos maridos, como que era com o marido, aquela pessoa completamente em silêncio, o marido fazia, abusava, e ela quieta. Mas em casa ela não podia nem abrir a boca. Então, esse quadro da religião, o Juliano falou aquela hora, né, a família, a religião é construída por família, representa a família. Né, a família está lá dentro. Então, a religião representa mesmo, e não só a família representa a religião, como a religião representa a família. É o mesmo quadro. Se nós formos partir para a questão cristianismo, o corpo, né? Temos o corpo lá na igreja, temos o corpo em casa. Então, como que pegar a nossa família, nós somos um corpo. Se um não tiver legal, se tiver uma parte do seu corpo doendo, as outras também não vai estar legal, não vai funcionar. E assim vai passando de geração em geração. Então é importante chegarmos à conclusão, entendermos e dar o basta, né? Nós somos os agentes da nossa família que demos o basta. Não sei se vocês tiveram aí o pai ou a mãe que fizeram terapia antes. Na minha família, eu sou o primeiro. Fui o primeiro. E assim, seguindo. Só lembrando do lado bom da coisa, né? A religião deveria ser o exemplo daquilo que o Cristo deixou. Essa é a verdade. Na época de Jesus, tinha os leprosos, né? Claro, por falta de saneamento, por falta por N coisa, a lepra era uma doença muito comum da época. Só que a lepra era vista, olha que legal, olha desde quando? Desde sempre. A lepra era vista pelo sistema religioso como a punição pelo pecado. O sistema religioso judaico entendia assim, se eu amanheci leproso, significa que eu tinha cometido algum tipo de pecado e Deus havia me punido com a lepra. E a lepra não tinha cura. Tanto é que existia nos arredores de Jerusalém, que era a capital do império na época, né, do país de Israel, os chamados leprosários, onde as pessoas iam porque, pronto, tinha que ficar excluído do meio familiar, ficar excluído da sociedade, porque era uma doença altamente contagiosa. Né? Hoje o que pouco se aproxima é a hanseníase, né? Mas tem tratamento, não tem cura, mas tem um tratamento que a pessoa consegue ver normalmente. Naquela época, não. E é interessante porque a história conta que o leproso, se ele estivesse caminhando e viesse alguém de encontro com ele, ele tinha que começar a gritar, leproso, 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 porque se ele não falasse nada e aquela pessoa tivesse contato com ele, com possibilidade de contaminação, ele era apedrejado. Olha o que a religião faz. Religião. Eu fiz judaísmo messiânico, eu sou formado em judaísmo messiânico. Então, assim, agora, olha que legal. A história conta que Jesus cruzou com um grupo de 10 leprosos. E a história diz que o leproso, olhando para Jesus, se aproximou dele. A pergunta que eu faço é,
O que foi que o leproso viu no olhar de Jesus que lhe autorizou a chegar perto? Será que ele viu um olhar de censo? Não, Jesus não era censor, Jesus não censurava. Será que ele viu um olhar de discriminação? Não. Será que ele viu um olhar de julgamento? Também não. Que tipo de olhar ele viu? Aí eu fico me perguntando se não era esse olhar que a religião tinha que exprimir para os povos. Mas às vezes a religião cria um estereótipo tão ruim que quando você chega na religião e tem os seus problemas, você fica até com medo de contar, porque parece que lá todo mundo é perfeito. Parece que lá todo mundo é superior. Parece que lá todos os casais vivem bem. Parece que lá todos os filhos são obedientes. E não são, é apenas os personagens daquele dia do culto. É o que o senhor Mar falou. Aquilo que a gente tinha no lugar deveria ser em tudo, mas a gente cria personagens para lidar com isso. É uma fuga. Evitar conflitos internos. Então eu vou buscar a igreja, vou buscar a religião. Mas não para resolver, para tentar ter um momento de paz, para tentar ter um momento de alívio. Né? Outra passagem muito interessante também da história, trouxeram lá uma mulher pega em adultério, né? E a lei mandava matar, a religião mandava matar. E os homens querendo armar uma casinha para Jesus, trazem a mulher para Jesus. Falam, vamos ver o que esse cara faz agora. Porque se ele mandar matar, então ele não é pregador do amor, como se diz. E se ele falar que não é para matar, ele está indo contra a lei. Então ele está cometendo um crime judicial. Olha só que rolo, ainda bem que era Jesus. A Bíblia diz que Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. Aí as pessoas ficam conjecturando o que ele estava escrevendo. O que ele escreveu na areia. Cara, eu acho que Jesus era um pouco mais profundo. Na minha concepção, eu penso que ele se abaixa para identificar com a mulher adúltera. Olhar nos olhos. Esse que é o legal. Eu acho que o Cristo, ele nos olha nos olhos. Ele nos olha nos olhos. Caramba! Ele não nos olha de cima para baixo, dizendo assim, aí, o que você fez, hein, cara? A religião faz isso. Jesus não. Puta merda, de novo, cara, você fez isso? Não acredito que você fez isso. Jesus não. Ele tá ali para nos olhar nos olhos. Entendeu? Agora, aonde você encontra isso no ambiente religioso? Muito difícil. Então, a pessoa que já está doente e encontra com um ambiente desse, acaba ficando mais doente ainda. Então, que sejamos nós que possamos, de repente, causar alguma transformação aí, uma virada de chave, né? Como o senhor Mar falou, se você encontrar alguém assim, não perca tempo, né, de ser um agente de transformação na vida dessas pessoas, né? O senhor Mar disse que, por isso a psicanálise é um lugar de cura. Por isso que eu digo, talvez os pastores deveriam ser obrigados a fazer um curso de psicanálise. Mas bom. Eu estava pensando aqui, né? Você falando e eu vendo. Eu acho que na igreja deveria ser um lugar onde nós chegarmos e falar de todas as nossas mazelas. Né? Eu e minha esposa, a gente agora damos cursos Casados para Sempre. E parece até interessante, porque nós ficamos 1 ano e 7 meses separados, aí nós voltamos, fomos chamados para participar, começar, fomos de boa, aí nós fomos chamados, o casamento de vocês pode ser um exemplo, as outras pessoas, então vocês vão participar e mostrar. Mas uma das coisas que nós colocamos, vamos mostrar que nós somos cheios de defeitos. É algo que nós temos cobrado agora, assim, dos líderes, né? Nós não temos que chegar lá e mostrar, não, nosso casamento é um casamento perfeito. Aqui a gente não, igual a Juliana falou, né? Não vai no banheiro, não faz nada, a gente não briga, a gente não tem discussão, não. Nós somos pessoas cheias dos nossos problemas que estão com um propósito. O que nos une é o nosso propósito, né? Aquilo que queremos para nós. Então, o ambiente religioso deveria ser. Eu não posso falar que é todo lugar assim, porque eu sei que não é. Como o Juliano já falou, existem pastores honestos, pessoas que fazem, e outros líderes religiosos de outras religiões também que são honestos com a sua religião e tudo. Mas na sua grande maioria, a religião deveria ser aquele lugar onde nós iríamos chegar, falar, todo mundo ia ouvir, e as pessoas também iam falar, e estava ok. Agora, qual é o único lugar? Porque às vezes a pessoa não se cura lá. Ela vai se curar lá na psicanálise, lá na sala. Porque lá ela vai falar quem ela é. Porque ela não vai ser julgada. Por isso a importância do analista neutro. Você não está ali para julgar. Agora, a pessoa chega diante, vamos colocar aqui um pastor. Pastor, eu adulterei. O que você fez? Eu fiz isso, fiz aquilo. Aí chegou e falou, pastor, roubei, desviei dinheiro.
Isso é automático, quer dizer, se ele deu o dízimo do dinheiro que ele roubou, talvez o pastor não vai criticar ele, né? Agora, se ele não deu nada, mas assim, então já vai vir, claro que está errado, ninguém está falando que você tem que passar a mão nisso, mas o seu olhar para a pessoa que está ali, colocando para fora aquilo, como que vai ser o olhar da religião? O olhar da religião é sempre de condenação, sempre vai ser assim, infelizmente, né? O Juliano usou muito bem o exemplo de quando Jesus, relacionado à mulher adúltera ali. Olha a diferença do que nós vemos hoje. E a psicanálise, ela vem tendo esse papel, né? Quando ela é bem feita, ela vem tendo esse papel de olhar para o sujeito, fazer análise, deixar as coisas acontecer, porque a pessoa vai se curando. E aí você vai lá para o Novo Testamento, confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados, né? Ou seja, olha, vamos confessar, vamos falar. Nós precisamos falar, colocar para fora as coisas. E às vezes a religião ela não permite, porque apenas um fala, a autoridade máxima, quem está subordinado não pode falar. A sua reclamação é interna, e você fica naquela ali. Ah, Deus está vendo, Deus vai fazer alguma coisa. Vai nessa onda aí que você passa a sua vida toda numa vida lazarenta dentro da igreja, ainda morre e vai para o inferno. A realidade é essa. Perde a vida 2 vezes, né? No sentido religioso, digamos. Vai lá, Juliano. Infelizmente. André, por favor, querido. E o Freud, um pouquinho aí do Freud, como que ele interpretava a religião, né? A religiosidade pode ser uma formação substitutiva, né? Que o Freud falava que quem busca Deus é porque tem um problema com o pai. E ele tinha problema com o pai, né? O Freud passou a vida dele inteira lidando com o problema parental dele. Se você vê nos escritos dele, né? Sempre que ele vai falar do Jacob, acho que até esses dias eu usei essa metáfora com alguém, dá a impressão que a letra fica mais pesada, assim, né? A mão dele fica mais pesada na escrita, né? Por quê? É um problema que ele tinha desde quando ele viu o pai dele apanhando, né? Sendo abusado e o pai dele não fez nada, né? Aquilo mexeu com ele. E aí o Freud vai dizer que Deus vai assumir esse lugar de um pai idealizado. O Freud tinha os seus conflitos, tinha suas neuroses, se autoanalisava, né? E graças a Deus por isso. E a fé pode preencher esse buraco deixado por vínculos precários. O Freud vai falar que a fé é uma invenção. Então, como eu não tenho, aí entra esse livro que esse cara escreveu, que eu não me lembro agora o nome, chamado Deus das Lacunas. Né? Onde há uma lacuna, como não tem explicação, a gente põe Deus lá. Né? Vamos colocar Deus lá dentro, lá que daí preenche. Né? Por exemplo, o universo. Não, universo, não sei o que, então foi Deus. Só que quando você pega a teoria do Big Bang, beleza, tinha uma partícula lá, antimatéria, que sempre esteve lá, sempre existiu, e essa partícula muito condensada um dia resolveu explodir. Beleza. Entre a explosão da partícula e a primeira onda de elementos químicos dispersos no universo, você tem uma lacuna vazia, chamada eventos não, tipo assim, não observáveis. Ó a lacuna aí também, que legal, né? Só que a gente consegue preencher, né? Que a gente fala do criacionismo, né? Existe um criador. Quem que é? Não sei. Tem um criador. Se existe um relógio, é porque tem um relojoeiro. Né? Se existe um bolo, é porque tem um confeiteiro. Então a gente parte dessa premissa. Agora, dar nome a esse criador, aí é religião, aí é teologia, já não é mais ciência. Né? Então, assim, o Freud vai ter esses problemas. O trauma pode ser espiritualizado, como cruz. Eu mandei um vídeo esses tempos atrás de um rapaz aqui de Umuarama que teve um surto psicótico. Mandei no grupo lá, né? E ele quebrou algumas coisas ali no Porto Rico. Né? Ele tem um empresário aqui de Umuarama, tem casa lá, e ele surtou lá e a pergunta foi assim, alguém perguntou, por que sempre tem alguma coisa a ver com Deus ou o diabo? Né? Que ele estava falando que aquilo lá não era de Deus, aquilo era do capeta, do Satanás, e ele tinha que quebrar, né? Se eu não me engano, parece que ele estava depredando o patrimônio da Igreja Católica, se não me foge de memória, né? Parece que ele estava quebrando e ele estava dizendo que aquilo lá era a igreja do Satanás, era a igreja do capeta, e ele era um enviado de Deus e tal. Então a gente fica pensando assim, cara, quais foram as formações dessa pessoa? O que foi introjetado na mente dessa pessoa ao longo de tempos? Por quê? Porque o surto é o estouro da barragem, né? Quando surtou é porque explodiu tudo. E o que foi vindo condensando, sendo aprisionado, sendo reprimido. Culpa, medo, entendeu? Imposição, Deus não gosta, Deus... É muito louco isso.
E o Freud vai tratar disso, né? Missão, não, eu tô aqui, é a minha missão é o quê? Minha missão é purificar a terra. Como? Eu vou matar os impenitentes. Deus mandou eu matar os outros, eu vou isso, aquilo outro. Ou como o Suemar diz, eu tô passando por um perrengue, ao invés de eu buscar alívio, buscar mudança, buscar melhoria, não, eu atribuo a Deus. Não, é Deus que quer assim. Não, isso é a vontade de Deus. Tem um amigo meu que ele prestou 5 concursos, Suemar, para dar aula, para entrar na rede pública de ensino. Ele é um professor formado, mas não conseguiu, acho que tem que prestar um concurso, né, para dar aula. Não sei como é que funciona. Eu sei que ele fez já 5 vezes e não passou. Aí eu perguntei, e aí, cara, como que tá? Ele falou assim, Juliano, eu entendi que é a vontade de Deus. Mas será, cara? Falei, engraçado, né? Tem vários professores que não têm nenhum viés ético e moral bom, muitos professores que são de confissão política bem esquisitas, né, que estão lá formando opinião, e você que é um cristão, que é um camarada ético, que é um camarada de conceitos e princípios bem conservadores, Deus não quer que você seja um formador de opinião no meio de uma sala de aula? Sabe assim? Mas daí, como diz, né, se eu não tô ganhando, não tô trabalhando, né? Então também não vou ficar analisando o cara de graça. Eu não quero aceitar que é da vontade de Deus que eu seja pobre, cara, porque eu não quero. Eu ia falar, prof. Juliano, você é terrível, hein? Mas não acende uma luzinha? Você não está analisando, mas não acende uma luzinha? Assim, acende uma árvore de Natal, né? Fala, Andréia. Não, só lembrando que uma vez eu estava ouvindo um podcast e a convidada do podcast falou assim, não a ver com a religião, mas pensando nessa questão aí, que ela falou assim, porque tem gente que usa sua influência e fala, eu sou assim porque foi Deus que me deu. Ela falou assim, caramba, o que Deus tem contra mim, então, que eu não consigo chegar onde a pessoa chegou? E Andréia, até para se justificar de coisas ruins. Por exemplo, eu fui professor do Suemar, depois fui aluno dele, olha que legal. E assim, nós, tanto eu como ele, a gente gosta de dar aula, e as aulas que a gente dá, isso é conhecimento de causa, não é orgulho próprio, não. São aulas muito boas. Sabe o que as pessoas falam para nós? Nossa, você tem um dom maravilhoso. Cara, você tá me chamando de quê? De imprestável? Se eu dou essa aula, cara, foi porque eu li uma porrada de livros, eu gastei um monte de dinheiro, eu perdi tempo. Enquanto vocês estavam no clube, eu tava com a bunda na cadeira, como diz Karnal, né? Glúteos máximos na cadeira. Lendo, cara. Não é um dom, não. Eu busquei isso, eu quero fazer com excelência. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou assim porque eu não tenho esse dom. Não, você tem a preguiça. Por favor, meninos. Andressa, eu vou te cortar só para completar isso que o Juliano está falando, para ver que dom não é tudo, né? Supondo que tem a questão do dom, sim. Eu, por exemplo, eu tenho um dom para desenho. Eu acho que eu tenho um dom, porque eu tenho uma facilidade. Só que essa facilidade, ela tem um limite. Por quê? Porque foi o limite da falta de treino. Se eu não tive nenhum incentivo, se eu não treinei, eu percebo hoje, nos meus 40 e poucos anos, que meu dom não está funcionando mais tão bem. Por quê? Não pratiquei. Então, dom não te leva para lugar nenhum se você não colocar o estudo, a teoria, a experiência em prática, né? Exatamente. O aperfeiçoamento, né? Andresa, por favor, querida. Seu microfone está mutado. Perdão. Eu acho que eu vejo isso que eu vou falar muito mais na esfera cristã do que na esfera de outras religiões, porque eu praticamente não tenho contato com muitas pessoas de outras religiões. Por exemplo, muçulmanos, Seishonoye, etc. e tal. Mas eu vejo uma coisa assim, dá até um revertério dentro de mim, mas eu tenho que me manter até onde a pessoa consegue ir, né? Sobre essa história, assim, de Deus quis assim. Eu li um livro, pena que agora eu não consigo lembrar o nome do livro, mas eu vou lembrar. Que colocava Deus em uma esfera e a vida em outra. E não que elas não se unam, não que eles não se interajam, né? Mas Deus
é como se ele não estivesse atrás de uma máquina cheia de botões, apertando cada botão para que cada coisa acontecesse em cada momento. Esses dias eu usei para uma pessoa que eu estava atendendo, eu falei assim, é como se Deus Deus criou a vida com um algoritmo. Então, através desse algoritmo, porque essa pessoa trabalha com informática, né, processamento de dados, eu falei, então, nesse algoritmo, se você der um tiro no seu pé, não é o que Deus quer, mas vai fazer um furo. Entende que é algo básico? Então, e eu aprendi isso muito, muito cedo, porque uma vez numa roda de conversa de meninas, eu falei assim, olha, eu acho que eu só não fui abusada por um padrasto porque Deus não quis, porque eu passei por 7. E depois essa menina chegou e falou assim, nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Será que Deus queria que eu fosse abusada? Porque a mãe dela só teve um padrasto. Ela só teve um padrasto e foi abusada por muitos anos por esse padrasto. E aí que eu me toquei. Falei, gente, essa história, essa mania que a religiosidade tem, como eu já disse, eu só conheço a cristã, tem de falar a vontade de Deus, isso me corrói. E a vida cotidiana, ela cabe aonde dentro disso? Eu fui convidado para dar uma palestra na formatura do pessoal da pedagogia. E aí foi logo na época do Nardoni, naquele caso Nardoni. E o debate era a questão da vida existencial e Deus na causa. E a pergunta que fizeram foi essa. Onde é que estava Deus quando o cara jogou a menina da janela? E aí, já que você está falando que Deus é tão bom, Deus é isso, Deus é aquilo, onde é que estava o teu Deus lá? Que é o trilema de Epicuro. Eu falei, ele estava no mesmo lugar que ele sempre esteve, inclusive quando crucificaram o filho dele. O problema é que eu não estava lá para livrar aquela menina. Eu deveria estar lá. Eu no sentido de apoio, no sentido de acompanhamento, no sentido... Porque aquilo lá foi o ápice. Mas e os sinais que foram dados antes daquilo acontecer? Que ninguém percebeu, que as pessoas ignoraram. Porque na realidade é assim. Nós vivemos em uma sociedade de pessoas invisíveis. Eu e o Suemar pertencemos a uma igreja bem grande aqui em Umuarama, chama-se Presbiteriana Independente. Hoje eu não estou mais nela, o Suemar ainda está. E nós fizemos um trabalho muito legal lá. Na época eu não sei se o Suemar fazia parte lá. Eu me vesti de mendigo, Suemar. Você estava lá, né? Estava. Inclusive eu passei por você e não notei. Nós fizemos um trabalho, e é isso. O ruim de você ser louco assim é que daí as pessoas contam com você para essas coisas, louca. O pastor falou assim, cara, eu tô com um projeto aí, e o único cara que vê na cabeça é você topa? Eu falei, bora. Ele falou, mas nem falei o que é. Eu falei, não, tô dentro. Ele falou assim, ó, eu queria que você se vestisse de mendigo e viesse e deitasse aqui na porta da igreja. Você tem como? Eu falei, fechou, é comigo mesmo. Aí fui atrás, me caracterizei, depois eu mando a minha foto no grupo. Eu fiquei legal, tá? Fiquei bom. E eu derramei álcool no meu corpo para eu ficar cheirando álcool, né? Cheirando pinga e tal. E fui para lá umas 4 horas no domingo. Então não tinha ninguém na igreja. O culto começa às 7 ou 7h30, não me lembro. E eu deitei bem na entrada da igreja. Fiquei lá, com um saco na mão, um saco de lixo cheio de roupa. Eu tava bem a caráter mesmo. E as pessoas passaram por mim, todas elas. Só veio a dona Ruth, Suemar. A dona Ruth veio lá conversar comigo. Aí eu fiz de conta que eu tava bêbado, conversei com ela com a voz bem, né, tá. E aí, por fim, ela me convenceu a entrar na igreja, que eu ia entrar na igreja, mesmo que ela não tivesse chamado, eu ia entrar. E ela me convenceu e eu entrei. Aí me colocaram no último banco. Só que no último banco já tinha uma pessoa sentada. Aí quando me colocaram do lado, a pessoa levantou e sentou 2 cadeiras para lá de mim. Mas eu tava cheirando ruim, eu tava cheirando muito álcool, eu derramei muito álcool no corpo. Depois eu fiquei pensando, né, que cagada, né, de pessoa se acontece alguma coisa. E aí eu sentei lá. E fiquei lá. Né? De vez em quando eu fazia alguns barulhos, tipo atrapalhando, né? E aí o pastor dirigindo o culto e tal, e eu levantava a minha mão, eu fazia barulho, o pessoal já estava indignado comigo. O seu Santos Urbano, eu estou falando o nome porque o seu Mar conhece. O seu Santos Urbano, que é um membro da igreja, foi lá no diácono e perguntou por que o diácono deixou eu entrar. Mas não pode, isso não pode. Como é que você deixa um camarada desse entrar? E aí eu me levantei e parti para o púlpito, lá na frente. E aí já levantou 2 para me segurar e eu fui passando e tal, sentei na primeira cadeira.
Aí o pastor veio, sentou do meu lado. E aí as pessoas já, tudo bem, né? Pelo menos a função do pastor. O pastor é que segura esse cara aí. Aí o pastor botou a mão no meu pescoço, como se estivesse orando por mim e tal. E aí o cara que estava dirigindo o culto falou assim, bom, agora nós vamos encerrar o louvor e vamos passar a palavra para o pastor. Ao invés do pastor Pablo levantar, eu levantei. Levantei e corri para o púlpito. Aí as pessoas já ficaram meio assim. Aí eu catei o microfone e comecei a falar. E boa noite, pessoal. Meu nome é Invisível. Me apresentei como Invisível. E comecei a falar e tal. Aí tirei o boné, fui falando, aí desobetuei a barba, tirei a barba, arranquei a peruca. Eu falei, pois é, eu estava sentado ali, mas isso não foi uma lição, você tá vendo? Não, isso é para nós, porque eu também já fiz isso. Eu também já passei por isso. E nós fazemos isso. Então, às vezes, a gente quer ir na igreja, prestar o nosso culto e vir embora rapidinho. No máximo, depois comer uma pizza com algum amigo, que é mais chegado também, não é com todo mundo, e pronto. Só domingo que vem agora. E é igual o Suemar falou. Então, às vezes, o ambiente de cura fica para onde? Fica no consultório psicanalítico. É lá que a pessoa vai poder chegar e ser quem ela é. Porque lá na igreja ela tem que manter o papel. Lá na igreja eu mantenho o meu personagem. E isso mexe comigo, tá? Isso eu me coloco na berlinda também. E isso é pesado. Eu falo, meu Deus do céu. O trauma pode ser espiritualizado, como cruz, missão, provação. Eu coloquei aqui exemplo, marido abusivo, minha cruz. O que é isso? As mulheres sofrem muito no ambiente religioso, tá? Quanto mais castrador o ambiente, mais a mulher sofre. Entendeu? Porque assim, se uma mulher se produz, ela é vaidosa. Se uma mulher não se produz, ela é desleixada. Se uma mulher usa uma roupa bacana, que marca o corpo, ela está sensualizando. Se uma mulher usa uma roupa toda... ela entendeu? Então, assim, sofrem muito. Mas ninguém fala nada quando o cara compra um carro de 400 mil. Isso não é vaidade. Quando o pastor sobe para pregar com um laptop de 9 mil reais. Isso não é vaidade. E aí tem uma cláusula sobre o divórcio na Bíblia. Que a Bíblia, ela permite o divórcio quando há traição sexual no casal. Então a mulher pode se divorciar quando o marido traí-la sexualmente. Fora disso, impossível. E as pessoas fizeram disso um cavalo de batalha. E as pessoas não percebem que isso é apenas um exemplo. Então hoje você vê pessoas anuladas, pessoas que inclusive apanham de maridos, mas não pode se divorciar porque a religião não permite, porque afinal de contas o marido não adulterou com ela. Cara, não é um adultério? Você bater numa pessoa, você quebrar o contrato daquela que você disse que protegeria, que cuidaria na doença, na felicidade, na saúde. Quando você faz isso, você quebrou, você adulterou o contrato que você fez. Ah, mas não pode, porque eu tenho que aguentar. É a minha cruz, irmão. É a provação que Deus me deu para eu suportar. E a pessoa tá lá cheia de mancha, cheia de sequelas, e o marido batendo, abusando, etc. Por quê? Ah, não, mas é a minha cruz. E o pastor fala assim, não, irmã, tem que ficar firme mesmo, porque ó, Deus está provando, irmã. Nós somos provados como ouro no fogo. Vai lá você, então, e fica com o meu marido lá. Por isso que eles falam que eu sou bocudo, né? E quando ele virar um diamante, daí você me devolve. André, por favor, pode passar. Gente, você percebeu que eu falo demais, então, pelo amor, comentem aí. Pelo amor de Deus, me interrompa. Quando procurar ajuda? Quando a religiosidade gera uma culpa constante. A pessoa está ali dentro, em vez de ser aquele ambiente de desfrute, de prazer, de gozo, é um ambiente de culpa. Ela está ali com medo, parece que eu fiz alguma coisa errada, né? Já viu? As pessoas ainda brincam, né? Você chega numa pessoa, cutuca, ela assusta. A pessoa fala assim, ué, tá devendo? Parece que a pessoa está sempre devendo, né? Devendo o quê e para quem? O que você deve? A religião deveria ser esse ambiente de auxílio, igual o Suemar falou, de troca. O problema é que o que você conta para o pastor no gabinete pastoral, muitas vezes, é o assunto do sermão dele à noite. Ele só muda o nome do cara e às vezes até a cidade que o cara mora. Mas você tá ali, você sabe que é de você que ele tá falando. Aí você fala, cara, eu contei esse negócio para esse miserável agora há pouquinho. E aí ele chega em casa e como ele é um homem muito bem casado, então ele não tem segredo com a esposa. Então ele vai e conta para a esposa, porque ele é um marido exemplar.
E a esposa tem uma melhor amiga. E ela vai contra a melhor amiga. E a melhor amiga também tem uma. Pronto, na semana seguinte tá todo. Você viu o Suemar? Divorciou. O Suemar pode, como ele usou o exemplo, então, Suemar, me permita. Quantos chegaram para você e disseram assim, Suemar, tamo junto, cara. Não desiste, não. Duvido, foram poucos. A maioria assim, eu sabia. Ixi, isso aí eu sei. Demorou. Dois. Eu sempre fico com o pé atrás com ele. Pessoas falando dentro do ambiente. Por isso que a minha crise era essa. Cara, vocês não creem no que vocês pregam. Vocês pregam amor, vocês pregam bondade, vocês pregam relacionamento saudável, só que quando a gente precisa, não há. E o Suemar tá aí para dizer se eu tô mentindo. Não, eu provei isso na pele mesmo, a realidade é essa, provei na pele. E assim, eu vou falar por mim, eu acho que eu fiquei ainda, eu permaneci por uma questão muito mais racional, né, de entender, de ter o conhecimento ali, teológico e tal. Porque se eu fosse olhar a questão do amor das pessoas e do olhar delas para mim, não teria permanecido, não, pode ter certeza, não teria permanecido. Foi exatamente o conhecimento que eu tinha que me fez falar, não, eles vão falar, eu sei que estão falando, mas eu vou permanecer. Agora, quantos que acontece isso, que ao invés de você ir lá e dar a mão e tirar do buraco, você chega lá e dá mais um empurrão? O Juliano entrou como mendigo lá, né, nesse dia. Você vai conversar com os mendigos, a maioria deles foi a questão da religião que acabou com eles. A maioria. Eu era da igreja tal. Mas aí aconteceu um negócio lá, daí eu perdi minha família e tal, aí eu vim pra rua. Conversa com eles. Um dia você tiver a oportunidade, tem um psicanalista que eu achei, lendo um livro dele, eu achei muito interessante quando ele fala assim, você quer saber o que é ser um psicanalista? Senta com o senhor lá na praça, ou com o mendigo, e ouve a história dele. Eu acho que é Cartas a um Terapeuta, se eu não me engano. Eu acho que é esse livro que ele fala, né? Ele fala assim, vai lá e senta, ouve a história dele. Se você conseguir ouvir a história dele, você vai ser um psicanalista. Caso contrário, não. Por quê? Porque é as piores mazelas. São coisas assim que mexem com a gente, né? Então tá, eu quero ajudar, então eu vou lá e vou... o Juliano até passou para mim uma paciente esse tempo atrás, e ela não ia ter nada financeiro. Eu fui, marquei, atendi, e depois acabou, ela falou assim, eu não tenho como pagar, não vou poder vir mais, né? Aí eu falei, não, você pode vir sim. Porque a história dela, poder ajudar pessoas assim, é gratificante pra gente. Entendeu? É gratificante. Então, mas o que fez? Eu lembrei da questão religiosa. Falei, caramba, eu tava na igreja, o que aconteceu comigo? 2 pessoas falaram comigo. Um é o Juliano e a outra é meu cunhado. Ninguém mais. Ninguém mandou um oi para mim, ô seu Márcio, eu fiquei sabendo o que aconteceu, como é que você tá aí? Nada. E atendendo essa pessoa, eu lembrei disso. Eu lembrei de mim, falei, não, se eu deixar de lado, vai pro buraco. Então, eu falei, não, pode. E já tá melhorando. Beleza. E assim, nós vamos fazer a nossa parte, vamos ajudando do jeito que dá. Era para a igreja fazer isso, esse era o papel da religião. Mas, infelizmente, o papel da religião está sendo o contrário. E a psicanálise está entrando nesse processo. E nós, como agentes da psicanálise, vamos fazer a diferença. Exatamente. Em nome de Jesus, amém, pastor Suemar. Ai, meu Deus, vai ficar gravado. Amém. Outra coisa, quando procurar ajuda, quando afasta a pessoa de relacionamentos saudáveis. Você tem que separar desse cara, você tem que abandonar sua família, porque você tem que viver o chamado que Deus te deu. O primeiro chamado de um homem é a sua família. Esse é o primeiro chamado de um homem. Não, primeiro Deus, depois... Não, Deus em primeiro lugar, mas depois disso é sua família. Depois a igreja. A igreja estava lá antes de você e continuará lá depois de você. Somos insignificantes com relação a isso. Entendeu? Quando a religiosidade impede o pensamento crítico, você não pode expressar, você não pode discordar, aí já não é religião, aí já é ditadura. E existe, tá? O líder é inquestionável. Se você questionar, você está fora. Entendeu? Impede a expressão, impede a liberdade. Funciona como fuga de dores passadas.
Isso não é saudável. Então, às vezes, pode ser que isso não aconteça com a gente, mas alguém vai chegar para nós desse jeito. Conversando, num bate-papo, às vezes contando uma história, ele está te contando tudo isso aqui. Às vezes, num simples conversa ali de 10 minutos numa padaria, numa fila de pão, a pessoa te conta essas coisas. Aí você fala, legal. A chamada psicanálise de bar, né? A chamada psicanálise de bar, aquela conversa informal que acaba ajudando. Exatamente. Agora, mas a pessoa não pagou nada, então eu não vou falar nada. Eu vou deixar ela... Não é meu paciente. Vai se tratar. Isso pode ser sinal de dependência psíquica disfarçada de fé. Não é fé. Isso é dependência emocional. Você está na igreja com todo esse fervor, com todo esse amor, com todo esse zelo, pode ser uma dependência e não fé. Por que você precisa? É igual aquela questão, né? Eu tenho alguns funcionários que são cristãos. E aí, às vezes, em dias de culto, eles começam a fazer o serviço matado porque precisa chegar logo para ir para a igreja. Cara, que cristão que é você, então? O cara cruza o sinal vermelho porque senão ele vai chegar atrasado no culto. Entendeu? Ele atropela uma velhinha no sinaleiro porque ele já está atrasado para a oração. E aí? É para a gente questionar, né, gente? Então, assim, são coisas que nos fazem pensar, nos fazem questionar até a nós mesmos. Né? Eu, como religioso, como um pastor, como um líder, né, que às vezes estou aí na frente de alguns jovens, de algumas coisas, me fazem pensar, me fazem questionar. E não pensem vocês que eu tenho respostas também. Até eu falo para então, professor, geralmente na faculdade, né? Ah, mas você é formado isso, então beleza. Eu falei, cara, se eu dividir as minhas dúvidas com vocês, vocês se matam. Por quê? Porque a vida é essa luta, a vida é ao vivo. E a gente tem que procurar cada dia mais nos especializarmos em, como o senhor Mar falou, nossos pais não fizeram terapia, quem fez foi nós. Então nós sempre vamos estar no campo minado, em pegar tudo aquilo que fizeram com a gente, transformar, ressignificar e passar para adiante só aquilo que é bom. A pergunta é, um dia teremos paz? Porque nós vivemos na área da neurose. Porque eu não posso replicar na minha filha aquilo que meu pai descontou em mim. Agora eu entendo. Agora eu sei que ele fez isso, não porque ele era um mau pai, mas é porque ele também não teve quem o apoiasse. Ele também não teve quem o escutou. Ele também não teve para quem gritar. Olha que legal. E agora eu transfiro isso de uma forma positiva. Cara, vai ser louco assim lá longe, né? Alguém quer comentar ou pode pular o próximo, André? Então, para nós fecharmos aí, quase que britânico no horário, né? Conclusão. A fé cristã, inclusive um dos livros que eu usei para falar sobre isso, para não pecar, é esse aqui, Fundamentos da Fé Cristã. Herman Bavinck, um cara fantástico, um gigante, um dinossauro da teologia. Por quê? Porque nós não estamos falando contra a fé cristã, a espiritualidade, o evangelho. Nós estamos falando contra um sistema opressor em nome de Deus. Estamos falando de uma alcateia de lobos devoradores, que em nome de uma suposta divindade, porque eu não acredito que esses homens trabalham para Deus, eu não creio, não consigo crer nisso. São ateus convictos, só não confessam. Então, em nome, às vezes, até de um ganho, em nome de dinheiro, em nome de status, essas pessoas manipulam em nome de Deus. Infelizmente, as vítimas estão aí. E vão no nosso consultório, talvez fazem parte da nossa família, e cabe a nós, né? Que temos um pouquinho de conhecimento, que temos um pouquinho de ferramentas, dividirmos, ajudarmos, ampliarmos o conhecimento. Né? João 8,32, Bíblia Sagrada, tem um capítulo, tem um livro chamado Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? De qualquer coisa que te aprisione. Só que às vezes você não vai ser muito bem aceito, porque mataram Jesus não porque ele era um cara legal, mataram Jesus porque ele falava a verdade. Então as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem ser enganadas, as pessoas gostam de ser enganadas. Então quem fala a verdade às vezes passa de pedra para vidraça. Então também é uma forma da gente se precaver, porque ao entrarmos numa batalha como essa, talvez seremos mal compreendidos, inclusive pelo ambiente religioso.
tá? Porque a gente está abrindo os olhos de pessoas. A gente está tirando pessoas do domínio de outras. Ah, então não é assim? Então esse cara não tem... Claro que não, cara. Ele é um mortal como você. Ele é um ser humano como você. Ele não tem poder nenhum. Ah, mas então é assim? É. Olha só que perigo. Teve um homem na Bíblia, chamado Apóstolo Paulo. Ele foi morto por um imperador chamado Nero. Exatamente por isso. Porque ele mostrou para os habitantes de Roma que, primeiro, o Nero não era um filho de Deus. Ele não era um ser divino. E como ele não era um ser divino, ele não tinha que ser obedecido a todas as custas. Só existia um que deveria ser obedecido, que no caso seria o Deus verdadeiro. E isso gerou o quê? Isso gerou ruptura com o poder. Então fazemos o quê? Matamos o cara que faz isso. Porque eu quero continuar estabelecendo o meu domínio. Olha que legal. Mas quando a religião se torna uma muleta emocional, moldada por traumas emocionais não elaborados, pode aprisionar em vez de liberar, ou em vez de libertar. Não tenha medo de buscar ajuda profissional e objetiva. Até pouco tempo atrás, buscar ajuda de psiquiatra, psicólogo e psicanalista era errado. Quando eu comecei a faculdade de psicologia aqui em Moarama, eu fiquei 3 meses de disciplina na igreja, porque não podia. Era coisa do diabo fazer psicologia. Então é isso que a gente enfrenta, é isso que a gente vê, é isso que a gente vive. Tá? Mas não é impossível, né? Seu Mar, por favor. Beleza, pessoal. Eu acho que agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar aquela paradinha de 10 minutos. Eu acho que terminou, né? Depois nós voltamos, aí nós vamos decidir se nós vamos gravar as conversas ou não. Porque, assim, se a conversa não ficar gravada, nós acho que temos mais liberdade. Algumas coisas podem ser colocadas a público, outras não, até para o contexto, né? Às vezes a pessoa não está no nosso contexto, então não sei se é tão interessante. Só gostaria, André, que você, um pouquinho rápido, assim, nós vamos passar bem rápido, eu acho que nós vamos terminar a gravação e depois não vamos gravar mais, eu acho que é melhor, né, pensando aqui. Volta lá no segundo slide, só fazer uma recapitulação rápida dos tópicos que nós falamos hoje, né? E depois, na hora que nós formos para a questão das perguntas e respostas, qualquer coisa que você tiver aí dúvida, pergunta, nós vamos estar aqui para responder. O nosso horário vai até às 5, mas o que vocês perguntarem, estaremos aqui. Então, houve a apresentação, o Juliano falou ali sobre a psicanálise e a religião, pode ir passando, tranquilo. Definimos o que é a psicanálise, falando bem profundamente do processo psicanalítico, o que é a religião, do princípio lá do latim, né, do religar o homem a Deus, e as formas de reflexão de alguns povos. Veio a formação da sociedade, a formação da cultura. Então, nós temos ali uma religião primitiva e temos uma religião com a sociedade, a formação da cultura. E nesse ponto ali é onde começa a surgir todos os problemas do ser humano, que ele vai ter que aprender a lidar com a sociedade. E ali nós falamos um pouco, rapidinho, sobre o id, ego e superego, sobre os traumas. Pode passar, né? Veio os conceitos, né? Falei ali o que era o totem, a horda, o que não era organizado, o tabu, o incesto. Essas questões são bem polêmicas mesmo. Pode passar. Sobre a importância de entender o totem e o tabu, então até recomendo vocês depois se aprofundarem no livro. Eu acho que os livros do Freud que falam sobre a sociedade, né? Lembrando que é Totem e Tabu, Psicologia da Massa, são livros importantes para você estar lendo aí e estar se aprofundando também. O Mal-Estar da Civilização é outro muito bom. São livros para você estar entendendo, porque no complexo da sociedade nós entendemos mais o sujeito também. Pode passar, né? O Totem e o Tabu. Pode pular. E aí começa, né, a parte, o Juliano vai explicando, nós vamos colaborando. A questão que é o trauma foi bem definido, né, que é a ruptura ali, como se fosse
um ligamento. Falamos sobre os traumas da infância e no ambiente religioso, como tudo começa, o princípio, dando sequência. Foram várias coisas dentro dessa questão. O abuso, né? O trauma, que seria, no caso ali, o físico, o sexual e o psicológico. Definimos bem, principalmente, o psicológico, e que é através do psicológico a pessoa acaba sendo manipulada para vivenciar outros traumas, né? Pode passar. Sobre a importância, né, de entendermos a questão dos pais, né, o autoritário, seja na linguagem ou só na postura, o pai presente e ausente, como que a pessoa vai ver a própria religião, como que vai ver os líderes religiosos também. Pode passar. Já terminou aí, né? Como sei que estou dependente? Essa parte é a parte para todos nós refletirmos bastante. Porque, às vezes, mesmo estamos ali como psicanalista, estamos ali como um líder religioso, ou como um analisando, nós ainda podemos ser dependentes de muitas coisas. Então, às vezes, né, lá no nosso inconsciente pode ter algumas coisas, e foi importante essa parte, quando o Juliano coloca como perceber isso, né? Como perceber essa dependência. Pode passar. A interpretação de Freud relacionada à religião já entra um pouquinho lá na questão da formação da cultura e da sociedade, como o ser humano transmite para o aspecto do divino aquilo que é humano, segundo Freud. Os momentos, né, de procurar ajuda. Vou passar. Conclusão com a palavra final sobre a fé. Conhecereis a verdade vos libertará. E isso foi muito usado no meio político, mas isso serve para qualquer meio. Qualquer lugar. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Né? E na psicanálise também. A psicanálise é isso, é conhecer a verdade do sujeito. Você se conhece e você é livre. Então, mesmo que seja um versículo bíblico, talvez você não concorde, não tenha a Bíblia como inspiração divina, mas como um livro de reflexão, um livro histórico, ela é válida. E muito. E olha que palavra, né, tão forte. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E dentro da psicanálise você também consegue conhecer quem você é. E você acaba se tornando liberto para viver uma vida aí longe dos seus traumas, os traumas não causando mais aqueles sintomas que causavam antes, e você consegue ser autônomo, né? Ter a sua autonomia sem ser influenciado pelo seu próprio inconsciente. E assim nós terminamos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Aí no final, está o telefone do Juliano, o Instagram, o meu também. Aqueles que fizeram o curso, o link vai ficar disponível para vocês, né? Algumas pessoas vão adquirir depois também. E estamos aí. Qualquer dúvida ou pergunta que você quiser fazer durante a semana, você pode estar fazendo também. Então, encerramos aqui o nosso curso. O Juliano quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, cara. Não sei para vocês, para mim foi bem leve, foi gostoso, foi um bate-papo. Acho que a gente se livrou daquela ideia de performática, né, de curso. Acho que foi bem legal. Eu gostei, aprendi bastante e espero que tenha contribuído aí para que vocês, pelo menos uns 10% aí, tenham acrescentado aí naquilo que vocês já sabem, né? E conscientizado aí da nossa importância como profissionais para todos os ambientes, para qualquer ambiente, né? Somos importantes. Sim, eu agradeço a todos, de uma maneira especial a Andréia, que nos salvou de manhã aí, na questão do slide, que estava, Deus abençoe mesmo. E é o Deus verdadeiro, não é o Deus da religião, não. Né? E a todos vocês que participaram, ficaram esse tempo aqui com a gente, nós temos mais tempo, só vamos dar um tempinho aí para um café, e nós vamos estar aqui para estarmos respondendo as perguntas, continuar esse bate-papo. Eu acho que o legal foi isso. Foi um curso, mas não no sentido pesado da teoria. Foi em forma de conversa, de bate-papo, e isso eu acho que faz com que nós aprendemos mais. Juliano, fantástico na sua fala. E paramos por aqui, agradecemos vocês. A André vai tirar foto. Posso parar a gravação? Sim.